Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso amigo e padrinho Gabriel Gaspar, que ainda está se recuperando de uma cirurgia, então em breve ele estará de volta. Harmonização facial. Editado pelo habilidoso dançarino Marcelo Zaniolo. Quem não sabe, Marcelo Zaniolo dança muito. Da onde vocês tiram esse tipo de coisa, gente? Da onde? Eu realmente queria saber, porque eu mal consigo me equilibrar em cima de duas pernas, gente. Imagina dançar. Olha, só quem poderia fazer uma cena tão impressionante ou até melhor que Oscar Isaac é Marcelo Zaniolo. Com seus pés flutuantes. E vamos para o episódio, né? Mas falando em dança inesperada, viemos falar hoje de Ex Machina. Finalmente, eu faço um lobby desse programa há muito tempo. Não faço sozinho, então eu vou aqui agradecer aqui ao lobby do meu amigo Gabriel Gaspar, que estava fazendo lobby há muito tempo e no final não participou do programa. Oh, que maldade, hein? Acontece, Gabriel. Acontece. Eu entendo. As coisas da vida e uma obra aí da democracia, Não, né? uma obra da democracia, né? Porque foi votado lá no nosso grupo do Telegram. Esse filme ficou entre 4 votados lá no grupo do Telegram e ganhou aí, numa votação apertada. Diz aí quais eram os Era filmes. Distrito 9, Melancolia e Gravidade. Gravidade, exatamente. Exatamente. Surpreendentemente ganhou Ex Machina. Vale aqui ressaltar, se você queria que outro filme tivesse ganhado, vai participar da votação, entra no nosso grupo do Apoia-se, troca ideia com a gente e ainda tem a chance de votar no filme que você acha melhor. Ex Machina, filme de Alex Garland. Cara, o cara é um grande roteirista, né? Que, trabalhou muito tempo com Danny Boyle. Ele era escritor de livros antes, né? Dá um exemplo aí. Sunshine, Extermínio. Pô, Extermínio é muito bom. A Praia. São filmes do Danny Boyle que ele fez o roteiro. Na verdade, A Praia era um livro dele, né? Era um livro dele, Depois, olha lá. O Danny Boyle adaptou. E aí ele pediu pra ele escrever o roteiro do Extermínio. Muito maneiro. O Daniel era pra estar falando isso, mas ó. Não estudou, né? Não estudou. Mas ele dirigiu. Ex Machina foi o primeiro longa que ele dirigiu. Então já entrou no meio do sci-fi. E o segundo longa dele também é um sci-fi, que é Aniquilação. Vi recentemente. Não curti tanto. Eu vi na época do lançamento, achei bem interessante. É interessante. É um lançamento da Netflix, né? É um lançamento da Netflix. Diretamente da Netflix. Mas eu aconselho, de repente, porque ele tá fazendo um filme esse ano aí, né? Então eu aconselho dar uma olhada no trailer de Man, né? Que é do estúdio da A24. Então, assim, é muito competente pra fazer um filme cult. Ex Machina é um filme cult, né? Cara, esse cara ainda vai brilhar bastante aí esse ano. Tamo aí na expectativa. Ele brilhou com Ex Machina, isso é inegável. A Aniquilação ficou um pouco escondido ali na Netflix. Ele fez até um burburinho no lançamento, mas não teve as proporções de Ex Machina, cara. Ex Machina é comentado até hoje. E ele tem um roteiro muito legal, um filme do Dredd, né? Uma reimaginação do Dredd, o filme lá dos anos 80. O roteiro dele é um filme bem legal, um filme bem construído, um sci-fi interessante também. Ele tá se fortalecendo aí nessa linha, né? Apesar do filme dele novo parecer um terror, né? Uma pegada mais suspense, mais terror. E eu sou muito fã do Danny Boyle, né? E ver que esse cara foi roteirista de Extermínio. Extermínio é um filme bem interessante, sabe? Sobre natureza humana. E eu acho que esse filme aqui que a gente vai falar também fala bastante de natureza humana, né? Que é o Ex Machina. Então acho que vai ter bastante pano pra manga pra discussão aí. Falando em Danny Boyle, será que teremos um Quem Quer Ser o Milionário na versão nova do Enquadrão? Nessa versão? É um filme super importante. Quem sabe? Quem sabe? Vou deixar no ar. Tá no método? Não tá no método. Não tá no método. Na definição própria lá, esse filme não entraria, mas tudo bem. Mas quem sabe a gente não abre uma... A gente abre várias exceções. Vou defender esse filme de novo. É o melhor episódio da antiga temporada do Enquadrão. Desculpa aí, porque é por minha causa que esse programa existe. Ninguém queria. Ninguém. Verdade. Agora é a menina dos olhos, mas antes era o Slumdog mesmo, Eu não né? defendi na época não, Ele lembra? existiu, né? Não sei se ele ainda existe. Existe no meu computador e no meu Vamos coração. fazer uma campanhazinha aí, vamos aos pouquinhos, plantar essa semente. Veremos, né? Veremos. Tem um quadrando aí de quem quer ser o milionário, vai. Cara, assim, o Fábio falou que ele tava fazendo um lobby ao redor de Ex Machina há muito tempo e tava de fato. Eu não defendia muito Ex Machina no Enquadrando, não porque eu não acho um bom filme, eu acho um ótimo filme, mas eu não sei se eu colocaria ali numa lista de 20, 25 filmes mais importantes da década pra serem gravados. Ele dá uma sensação, não só por ele ser um cult, assim, um filme menor, né, que traz temas interessantes, mas é um ótimo filme. Eu revi cara, eu já vi esse filme 4 vezes, 2 vezes pra essa gravação, 2 vezes na época do lançamento. Eu gosto bastante do filme, mas gostei mais de assistir dessa vez, mas não sei se eu colocaria como um dos mais importantes da década. Eu acho que ele se encaixa no método do Fábio aí justamente por causa dessas discussões que ele proporciona, né? Obviamente. Não, claro. É um filme próprio pro Enquadrando. Tem muita coisa ao redor dele, E né? é engraçado, eu assisti esse filme com o Caio, a gente assistiu por muitos anos atrás, né? Então foi uma experiência engraçada, né? Porque eu lembro que eu gostei demais do filme, mas é um tema que
eu já gosto bastante. Já é um sci-fi. Tem problemas que depois eu vou ressaltar aqui, mas que eu aceito esses problemas de coração, sabe? Você aceita, Fábio? Que Aceito. Mas eu lembro, cara, que o Caio não curtiu o filme, assim, sabe? Tipo, curtiu, mas falou, pô, sabe? Achou umas coisas estranhas. Eu lembro que essa história é um pouco diferente na minha mente. Ele não gostou tanto do filme assim como ele tá falando, não. Saiu todo mundo meio que reclamando do filme. Ih, polêmica. Mas, tudo bem, vou deixar passar. A gente riu na cena da facada, eu lembro disso. Só A lembro gente disso. riu na cena da facada, a gente não entendeu nada da cena da A dança. gente ria de se escangalhar, assim. É, cara. Não, mas ó, revendo eu tenho uma outra visão do filme. Assim. Também. É outra Eu visão. acho que a gente vai poder discutir isso, então vamos falar da sinopse. Mas antes, sabe, o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se, né? Onde a gente pretende um dia conseguir pagar os custos do projeto e, né, pô, melhorar o projeto e expandir também, né? Exatamente, não só os custos, como também evoluir o projeto, crescer o projeto. Então, se você quiser apoiar o Enquadrando, vá lá em apoia.se/enquadrando. Tem algumas modalidades de apoio. Na modalidade de R$10, você entra lá no grupo do Telegram, conversa com a gente o dia inteiro. O dia inteiro. Leia-se 24 horas por dia. Sim. Tem o grupo da noite e tem o grupo da... Tem o grupo da noite, tem o grupo da Tem o madrugada, grupo né? das 6 da A galera manhã. vai trocando de A turno. galera de Brasília costuma entrar 4 horas da manhã. Mas enfim, se você puder apoiar a gente, se não puder, não tem problema, mas divulga o Enquadrando, sabe? Divulga pra galera, porque o Enquadrando precisa de vocês, galera. Vou também agradecer especialmente algumas pessoas que apoiam o Enquadrando: Breno Gáudio, Luane Gonçalves Silva, Felipe Augusto Damasceno, Alexandre de Salles Bandeira, Heitor Greco Aguiari, Tadeu Capistrano Bufa. Isso aí, muito obrigado, galera, do coração. E lembrando que esse apoio aí, né, a partir de R$25, né, a gente faz esse agradecimento em especial aí pra esses doadores um pouco mais generosos. Umas pessoas que ajudam, né? Exatamente. E agora, enquadrando agora que eu vou fazer, mas não vai pro corte final, quando o Marcelo Zaniolo editar, porque o Gabriel me pediu, deixa eu fazer o enquadrando agora, então ele vai gravar depois o enquadrando. Ele tem um apego. Ele tem. Ele gosta, Esse ele ele gosta. participar. Eu fiz da última vez, ele ficou enciumado. Ficou, que você fez igualzinho. Eu senti. Igualzinho. Mexi até a mãozinha assim, ó. Cuidado. Olha aí, que saudade que eu tava de fazer isso. Então, rapaz, você que está ouvindo o Enquadrando, você vai fazer exatamente, sabe o que? Vai fazer exatamente isso. Agora, você vai fechar seus olhos. Agora, ó, fechou? Dá um tempinho, fechou? Beleza? Agora, abra seus olhos imediatamente. Veja, contemple essa imagem que está na sua frente. Essa imagem que está na sua frente é a imagem que você vê enquanto você nos ouve. E isso muito, muito, muito nos interessa. Eu quero que você faça imediatamente o seguinte: tire uma foto, né, da sua frente do que você está vendo enquanto nos ouve e mande-nos imediatamente pelo Twitter através da hashtag Enquadrando Agora. Faça isso, marque lá o arroba do Enquadrando. Pode marcar meu arroba também, Cinema Gaspar, que eu prometo que eu compartilho tudo que vocês colocarem lá com a hashtag Enquadrando Agora. Compartilho no meu perfil pessoal. Eu tô com dificuldade de falar a letra P um pouco, não sei se sabem aí. Tô me recuperando ainda da minha cirurgia. Então pare, pense, poste essa foto. Que agonia! Beleza? Enquanto eu falo aqui muitas palavras com a letra P e me enrolo nelas com a hashtag Enquadrando Agora, enquadrando, Cinema Gaspar. Faça isso no Twitter imediatamente. Valeu! Gabriel bota mais energia na coisa, né? Isso Bota mais isso energia. fato. Bota Muito mesmo. mais. Interpretação, envolvimento. Eu né? não fiz porque ele tá no chat aí, entendeu? E aí não quero criar atrito, né? Deixa aí, pois deixa é. aí. Vai dar Verdade. problema. Tem que lembrar também, Fábio, que agora a gente tá com os cortes, né? Do Enquadrando. Os cortes do Enquadrando. Acesse todas as nossas mídias sociais e entre no YouTube do Enquadrando, que esse programa tá sendo gravado em live e tem os cortes do Enquadrando no YouTube do Enquadrando, então youtube.com/enquadrando. Mas vem cá, a gente não pode falar em gravação o acontecimento tão especial do fim de semana? É isso que eu ia falar também. A gente não pode parabenizá-lo? Não é possível. Que isso? Ou o método não permite. Ele é muito humilde. Ele não quer que a gente fique enaltecendo ele aqui. Só de lembrar desse evento eu já estou arrepiado. Fim de semana, nosso querido Fábio, nosso host do Enquadrando, ele pegou sua teoria de Bacurau, a complementou, a finalizou com o tema da Páscoa e publicou no Twitter. O tweet dele, que foi na verdade uma thread, não só estourou, não só hitou, como foi compartilhado, retweetado pelo próprio diretor de Bacurau, Kleber Mendonça Filho. Simplesmente isso. Retweetado e elogiado pelo diretor. Apenas. Exatamente, comentado, elogiado, ele divulgou também no Instagram e chegou a divulgar junto ao Fábio, divulgou também Enquadrando. Olha que momento especial, a humildade do nosso host não permite com que ele fale sobre isso, ele tá encabulado. Mais do que isso, outros perfis de cinema e perfis no Twitter retweetaram o post do Kleber Mendonça e até mesmo o post do Fábio. E isso fez com que as nossas redes sociais ganhassem um incremento na casa dos 25%. A gente cresceu 25% em uma noite. Uma noite, exatamente. Que isso?
que é isso. E o Fábio agora, ele tá com o Twitter bufado também. Tá com o Twitter aqui com uma vitamina. Tudo que ele comenta, Twitter e Instagram, né? Tudo que ele comenta viraliza. Aproveita. Não, mas assim, eu nem converti tanto, né? Em termos de inscritos e tal, ou mesmo seguidores. Mas foi uma experiência... Eu tive que mandar um áudio xingando ele, pra ele compartilhar o Enquadrando lá com o Kleber Mendonça, que nem isso ele queria. Eu fico sem graça, mas tudo bem. Eu não nasci por isso, tô aprendendo. É o Kleber, pô, nosso parceiro, pô. Parceiro. Que isso? Parceiro. Mas foi uma experiência irada. Acho que ele não ouviu o programa? Claro que O ouviu. legal é que agora, a partir de agora, muitos brasileiros vão associar a Páscoa com Bacurau. Isso é muito doido. E sabe, você saber que você fez isso é muito doido, sabe? Tipo, Muito doido. Eu fiquei assim, muito doido. caraca. Foi maneiríssimo e teoria muito boa, bem finalizada. Gostei demais. Obrigado. Brilhou o nosso host. Mas enfim, sinopse. Podemos voltar aqui pro contexto. Vamos pra sinopse. Vamos ver se nessa sinopse você vai brilhar tanto quanto você brilhou na sua teoria. Não tô botando expectativa nessa sinopse. Eu também não. sinceramente. Não vou. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Que É. já brilhou no final de semana, não vai brilhar Não agora. vou. Sinopse simples. Caleb é um jovem programador convidado pelo CEO da empresa onde ele trabalha para participar de um experimento envolvendo inteligência artificial. Deixei aqui em aberto. Tá bom. É. Sucinto como É filme. importante avisar que a gente vai abrir tudo esse filme, então tem spoilers aqui, sabe? Todos os spoilers. Spoilers e além. Tudo ao redor, dentro, fora. Então, se você não assistiu Ex Machina, vá assistir, porque é importante. E aí, o Gabriel me incumbiu aqui de colocar alguns pontos, né? Que é o seguinte: ele quer que eu fale sobre teste de Turing, ele quer que o Rodrigo explique a estrutura de roteiro e como ela se relaciona com Deus Ex Machina. Ele me colocou na roubada agora. Eu vou deixar o tema Deus Ex Machina pro nosso amigo Gabriel. Posso mencionar rápido o que é, sem problema. A relação com o título também rapidinho, mas com a estrutura de roteiro, vou pensar sobre. Não sei nem se eu sei falar sobre O isso. Caio tá responsável no que ele mandou pela cena inicial. Tô? Parabéns. E o Daniel pra falar da geografia do Meu local. Deus! Não, tô zoando. Ele só falou pra você trazer informação. Traz informação, Daniel, mas tudo Eu bem. tô solto, tô jogando solto hoje. Hoje é só informação. Eu acho que a gente pode começar abordando esse filme com essa premissa do teste de Turing. Eu acho que o filme até explica de forma clara, né, o que é o teste de Turing, ele é bem claro, né, mas vale a pena citar, dar uma crédito, porque o teste de Turing vem do Alan Turing, né, pai da computação, matemático sinistro que existiu, então o cara é um monstro. Tem filme sobre ele, Excelente filme, né, aliás. que é bem interessante. Jogo da imitação com Benedict Cumberbatch, vale a pena assistir. O filme explica de forma clara, vamos lá. A IA, né, é uma inteligência artificial, ela pra ser provada, né, que tipo, beleza, ela se passa como humano, ela passa por esse teste onde o humano avalia se não consegue perceber que está conversando com uma máquina. Basicamente é isso. Aí você passa no teste de Turing, se o avaliador não sabe que ele tá falando com uma máquina de fato, né, essa é a graça do teste. Eu acho que é um ponto importante, Mas né? aí aqui no caso do filme é até engraçado, porque o avaliador sabe que ele tá lidando com uma máquina, né? Porque tanto faz. Ele não tá ali pra fazer o teste de Turing. E eu acho que essa já é uma grande sacada, né? Ele fala que isso é a premissa do teste. Ele fala, olha, teste de Turing pra gente é besteira. Isso aí já foi, isso aí já tá superado. Então a gente quer ir além. Teste de Turing é só um detalhe. Ele fala isso logo no começo, né? Ele fala que o teste tá ultrapassado. O que me plantou uma semente da dúvida logo no início do filme é justamente na seguinte questão. Ele foi lá pra fazer um teste de Turing. O teste de Turing tá ultrapassado. Eu me peguei o tempo todo fazendo exercício de, cara, teste é com ele. Ele tá passando pelo teste. E de certa forma, é por aí. Você tá falando do Nathan ou você tá falando do Caleb? Do Caleb, Não, né? ele é o experimento. O Caleb é o foco do experimento. Ele é parte do experimento, né? parte do experimento, exatamente. Parte do experimento. É um experimento com uma inteligência artificial. No caso aqui, ele diz que é um teste de Turing, mas não é um teste de Turing. Exatamente. Não é um teste de Turing no final das contas. É um experimento em cima da interação do Caleb com a IA. Na verdade, é algo além do teste de Turing, né? É algo que vai além disso, né? Sim, acho interessante. Mas aí eu acho maneiro que ele mesmo questiona, né? Qual é o sentido de fazer esse teste? E o Nathan, no caso, ele tá testando o quê? Ele tá testando a própria inteligência artificial que ele criou, a Ava. Ele tá vendo se ela seria capaz de enganar quem? Um brilhante programador. Pra mim, assim, o plot é esse. Aí quer saber se, a Ava de fato é capaz de enganar esse programador. Acho que é isso, acho que exatamente é esse o plot, né? E ele deixa bem claro, ele fala textualmente isso no final, não, olha, eu quero saber o quanto ela consegue usar os atributos que eu dei pra ela pra te enganar, te manipular, te seduzir e conseguir sair daqui, né? É isso que ele deixa objetivo ali no final. Ele faz uma relação muito interessante desse experimento com o labirinto de rato, né? Em que o labirinto tem basicamente uma única saída, no caso a única saída é o Caleb, e ele fala, eu quero ver se ela consegue sair desse labirinto, né, por você, por meio de você, né? Esse é o grande teste que é muito interessante se você pensar nisso, né? Tipo, ficou muito maneiro. Essa ideia é muito interessante. A ideia é muito interessante, né? E em termos, assim, tipo, de filme, né? Acaba que esse filme, ele não é muito sobre esse teste, né? E sim, esse filme parece um estudo de personagens sobre essa interação humana, né? Destacando aí, né? Controle. É muito sobre controle, sobre dominação. E achei isso interessante
que desde a apresentação do Nathan, pra mim isso fica muito claro, sabe? O Nathan é apresentado, ele é o quê? Um macho alfa, né? Tipo, o cara que, pô, malha pra caramba, bebe pra E caramba. ele tem essa postura o tempo todo, né? Em relação a tudo. Enquanto ele tá bebendo, ele tá malhando, ele tá conversando, né? Ele tem essa postura, né? Ele que manda ali, né? Ele que é o dono daquilo ali. Fica muito nítido a superioridade dele em relação ao Caleb, todos os aspectos, no final das contas. No aspecto físico, ele é superior. Parece que ele faz até questão de mostrar isso, né, o tempo inteiro. Do ponto de vista intelectual, ele também ele é ratificado o tempo todo pelo Caleb, né? O Caleb fala, pô, você é um deus, você... E essa relação de Deus com esse personagem fica muito próxima também, né? É óbvio, né? A criação, né? A ideia da criação, de criar um ser, por si só já aproximaria esses dois, o personagem e esse conceito. Mas ao longo do filme tem mais coisa que leva a gente a entender que, pô, é a visão de um deus. Ele se intitula um deus, né? Ele, em determinado momento, ele é aquele deus lá do Mãe, né? Que é egoísta, que é egocêntrico. Mas é isso, eu ia falar sobre isso exatamente. Eu acho que esse filme me lembrou muito Mother. Exatamente porque você tem ali um criador e ele tá num ciclo de aperfeiçoamento em que ele explora a sua criatura e a sacrifica até encontrar essa perfeição. A diferença aqui, né, que Ex Machina, o ciclo foi quebrado porque a Eva conseguiu exterminar ou superar o seu criador. Talvez pelo fato de que Nathan não é um deus de fato e no filme Javier Bardem era um deus, O né? final desse filme, ele brinca um pouco com isso, né? Será que ele cumpriu o papel que ele queria ou não ali, né? Eu acho que não fica tão simples assim, né? Porque, afinal de contas, ele criou aquela criatura com objetivo. No final, ela cumpre o objetivo, né? Eu acho que tem um ponto, vocês falaram sobre a diferença dos dois personagens, isso cai muito numa parada que pra mim foi muito importante, uma ideia, um conceito que eu tenho, que ficou muito importante ao longo do filme pra mim. E eu vou tentar ilustrar isso pra ficar claro, assim. Se a gente enxergar que as pessoas são réguas, se você imaginar que uma pessoa comum, normal, que tá no meio de uma estrutura social, né? Como nós, como a gente vai variar, vamos colocar dessa forma, da nota 4 à nota 6, sabe? Tipo, se você pensar que essa régua, o 0 seria nosso lado mais primitivo, mais selvagem, e o nosso 10 seria o mais evoluído, o iluminado, uma coisa mais, o ápice do espiritualismo, alguma coisa nesse sentido, ou divino, a gente vai variar ali do 4, 5, 6, né? A gente vai ter momentos de 5, momentos de 4, momentos de 6. Claro, você vai ter ali, talvez, um desvio da curva que vai para um 7, que vai para um 3, mas o mais importante é que a própria estrutura social que nós temos nos força, nos limita a estar nessa margem, nesse centro. A gente não consegue nem descer muito, porque se você for para 3, 2, você vai ser punido pela própria sociedade, tem leis para isso, tem uma estrutura para isso, mas se você também, é difícil também você conseguir passar do 6 quando você tem uma sociedade que reforça muito a ideia, por exemplo, de consumismo, de como essa estrutura mantém você preso nessa faixa do 4 ao 6. Também a sociedade, né, te mantém. Essa estrutura social também te mantém ali, Exatamente, né? É isso que eu ia falar. Se você imaginar que o Caleb, ele é exatamente um personagem que representa essa estrutura social, porque ele vem dela, e ele fala, né, ó, minha casa é muito pequena, eu sou órfão, eu não tenho namorada. Olha como são conceitos que ele cria pra ele, que obviamente isso é social. Obviamente, a ideia do que é ser um órfão na sociedade faz com que ele se encare como um órfão e essas questões que ele vai carregar. É uma questão cultural, social. Quando ele fala, por exemplo, eu não tenho namorada, tem a ver com ele, na cabeça dele, pela aparência dele, ele ser mais desajeitado, ele ser introspectivo, a dificuldade com relações interpessoais. Então, assim, esse conceito do personagem que ele mesmo se enxerga é social. E ele carrega isso. Então, ele tá ali entre a nota 4, 5, 6, e não é à toa que ele responde que ele se acha, assim, uma boa pessoa. E pra mim, esse é o ponto mais importante do filme, que eu vou falar mais pra frente. Agora, se você fizer um contraponto com o Nathan, e aí que tá a diferença entre eles, né? O Nathan também está na mesma régua. A diferença é que Nathan, ele não tem limite. Ou seja, ele não tem limite financeiro, ele se isolou dessa estrutura social, ele foi construído nessa estrutura social, mas ele, pelo poder que ele tem, a influência que ele tem, o dinheiro que ele tem, ele conseguiu se isolar daquilo e perder muito dessa influência. Então, se a gente pensar que naquele ambiente onde ele é Deus de fato, em que ele consegue de fato criar com uma genialidade quase divina, a régua é a mesma, mas ele talvez varie do 2 ao 8, do 1 ao 9. Então ele vai ter momentos de genialidade em que ele consegue talvez entender com profundidade o que é um ser humano, o que é essa evolução da espécie em relação à inteligência artificial, talvez o que é esse conceito de Deus, e ele tá beirando o 8, o 9 dessa régua, mas como ele é um ser humano, não é Deus, ele vai variar também para se equilibrar para as notas mais baixas. Então ele vai ter uma dependência do álcool, do vício, do lado mais primitivo dele. Ele escraviza sexualmente as suas robôs, então ele vai variar do primitivo ao esse divino. Esse é o Nathan. Aí você pensa, pô, mas por que ele é assim? Porque ele é um ser humano. Ele não vai conseguir estar no 9, no 8 o tempo inteiro, ele não vai conseguir estar no 2, no 1 ao tempo inteiro, não é à toa que ele faz o detox depois que ele bebe bastante, né? É interessante como você colocou que eles estão nessa mesma régua, é que, obviamente, existe uma projeção subconsciente da interpretação de mundo do criador na criatura. Isso é até um diálogo do filme muito interessante, né? De maneira intencional ou de maneira indireta, né? Através do seu subconsciente, você vai introjetar certas visões de mundo na criatura. Você almeja que a sua criatura ultrapasse, vença
crença ou ascenda em certos aspectos que o criador acha fundamental que isso aconteça. É importante pro criador. Mas ao mesmo tempo dá medo, né? Dá medo no criador. E mãe fala sobre isso também, né? Foi legal o Fábio ter feito essa comparação. Dá medo no criador. Um exemplo que me pegou muito, assim, foi a ideia... Esse diálogo, eu acho que é um diálogo muito importante pra construção desses dois personagens, né? O Caleb tá questionando sobre a sexualidade da Ava. E ele, por que você introjetou a ideia de sexualidade num ser e, teoricamente, ele não precisa se reproduzir? Então, não existe essa demanda por sexualidade. E tem todo um diálogo, né, muito interessante, mas eu fiquei me perguntando justamente essa ideia. Por que ele introjetou a ideia de sexualidade? E aí, quando ele mostra as outras inteligências que passaram, são todas mulheres belíssimas, são todas modelos, né, com corpos esculturais, dentro de um perfil socialmente estabelecido. E dentro né? de um perfil que você vê que ele mantém ao longo dos modelos. E eu acho que esse debate é um debate que permeia todo o filme, que é um debate que costuma permear esse tipo de filme, né, com inteligência artificial, com androides, etc., que é o corpo, né, e o espírito, né? Eu acho que esse filme, ele acaba falando muito disso, que é um embate histórico aí da filosofia, né, que é um idealismo e um materialismo, né? Você tem visões de mundo diferentes, cada um entende uma forma de ver o mundo. Só se o Gabriel tivesse aqui, ele ia estar falando umas meia hora sobre isso. E é também um paralelo dessa régua que o Rodrigo tá falando, né? Se você parar pra pensar, esse paralelo. Exatamente. Perfeito, né? Então, você tem um idealismo, né? Modo muito chulo aqui, que entende que o espírito vem antes do corpo. Então, o espírito é que vê o mundo, né? Então, pelo materialismo, você vê o corpo é que interpreta o mundo, né? E absorve isso. Então, você tem o tempo todo ali esse embate, que é um embate filosófico clássico, né? Da filosofia que vem desde a época da Grécia até presente, né? Com nomes muito expoentes aí de cada lado, que eu acho que o filme consegue passar isso, cara. Os diálogos desse filme são muito bons, né? E ele consegue criar o debate, né? O tempo todo ele cria o debate. Ele não te dá uma resposta sobre isso. E é por isso que a gente tava até falando que eu acho que esse é um filme do método mesmo do Enquadrando, né? O tempo todo, o Nathan, ele faz questão de dizer que ela criou coisas, né? A Ava, ela criou coisas por conta própria, mas ao mesmo tempo ela é fruto de diversas outras experiências. Então, ao mesmo tempo que tem coisas novas que aquela Ava criou, né? Aquele corpo criou, você tem algo que já vem dela, né? Já vem de outras encarnações, né? Entre aspas aqui, daquela inteligência. Então, acho que esse debate permeia o filme todo, né? Sabe o que é engraçado? Esse debate, né, de que a gente tá fazendo criador-criatura, essa comparação e esse embate que existe, né? Existe aonde? No filme, existe na Bíblia, né? Ele também aqui se transforma num debate homem versus máquina, porque basicamente a gente tá falando sobre evolução, né? Meio que, tipo, a inteligência artificial, o próprio Nathan, ele estabelece isso, né? Que é o próximo passo, sabe? É o próximo passo e em breve vai estar subjugando a gente, porque ele entende que é isso, né? O que vem depois e é mais evoluído subjuga o mais fraco. E da mesma forma, enquanto ele tem poder, ele subjuga a criatura. Então ele mantém ela presa. E ao mesmo tempo, o que eu acho legal no Nathan, ele quer isso, ele tem orgulho disso, né? E ao mesmo tempo ele tem medo disso também, né? Foi aquilo que a gente até apontou, ele é um embate do criador, né? E aí quando você fala de criador, você tá falando de qualquer coisa, né? Uma criação, uma obra de arte, você tá falando, e aqui num aspecto mais divino, né? Você tem, né, o tempo todo essa dicotomia, caramba, eu quero que isso cresça, eu quero que isso evolua, seja cada vez maior, mas, pô, será que isso vai ser maior do que eu em algum momento? Será que eu vou sumir perante isso? Eu quero que isso ganhe o mundo, mas isso é meu, né? O que é interessante, complementando tudo que você tá falando, eu acho o Nathan de longe o melhor personagem pela complexidade dele. E é isso, é muito fácil colocá-lo como vilão. A gente tinha conversado isso lá no primeiro programa, em Parasita, olha, eu fazendo o link com o primeiro programa, em que a gente falava que o público, nós, os seres humanos, tendemos a bipolarizar tudo. A gente precisa ver o vilão, a gente precisa ver o mocinho. É importante pra gente. A história é contada dessa forma, a política se estrutura dessa forma, tudo se estrutura dessa forma, e é muito fácil você encarar o Nathan como um vilão, né? Só que eu acho que tem a ver mais com a complexidade dele. Esse é o ponto, porque vamos imaginar por um momento um cara que ele tá completamente isolado, construindo algo grandioso, que ele entende que é muito importante e que na verdade é o importante a próprio surgimento e nascimento e evolução dessa inteligência e não a criação dele. Ele diz, isso poderia ser qualquer um em qualquer momento, por acaso sou eu, mas ao mesmo tempo você tem um ego do homem, ao mesmo tempo você tem aquele vício do poder, de você explorar e de você, ter controle total sobre alguma coisa, né? Ele é humano, é o que a gente tá conversando, e é exatamente por ele ser humano e ele tá na mesma régua que o Caleb, que ele vai ser sacrificado, porque o ponto é exatamente esse. E ele tá no topo da cadeia, né? O Nathan tá no topo da cadeia, diga-se Ele isso. tá no topo da cadeia, mas o problema é que é uma cadeia humana. Uma cadeia humana. Esse é o grande ponto. É. Eu acho muito interessante que, pra mim, tem uma frase da Ava que é maravilhosa, que ela fala assim, eu já nasci sabendo falar. Esse ponto é muito importante porque toda a estrutura social que nós aprendemos, ela não tem. Por mais que ela tenha de requisitos de programação, não é a nossa. E essa é a diferença. Pra mim, o filme roda em volta de moralidade, não necessariamente sobre consciência e espiritualidade, sabe? Essa régua
que você mencionou, Rodrigo, por muitos autores é a moral, é o que a gente entende como moral. Então, assim, você tá falando de moral também. Por que a gente busca sempre encontrar um vilão e um mocinho? É a nossa moralidade. Tem a ver com a nossa estrutura cultural, que vem com a nossa história. Cada comunidade tem sua estrutura moral, e esse filme fala o tempo inteiro sobre isso. A gente fica vasculhando quem é o vilão do filme. Por que a Eva é vilã? Não faz sentido, ela pensa completamente diferente da gente. Ela é outra régua. Não, e o Caleb e o Nathan também não precisam ser enxergados como vilões, até porque eu até me peguei, né, raciocinando que, na realidade, esse senso de demiurgo que tem o Nathan, que o protege. É quando o Caleb se coloca na mesmo patamar de igualdade que a Eva, é que ele permite que ela o ultrapasse. E aí, né, acontece o que acontece no filme. Então é separar muito bem, né, criador e criatura, que coloca ele nessa situação de controle mesmo, né? E a gente vai falar um pouco mais depois, mas o próprio ambiente simboliza muito esse controle, tanto a Eva quanto ao Caleb. E aí eu acho que essa é uma construção interessante também, porque se você parar pra pensar, a Eva, ela é uma coisa muito maior que a gente. Ela é um banco de dados enorme, gigantesco, né? E que o Nathan fez questão de aprisionar, dar uma identidade, dar uma personalidade, um sexo e uma sexualidade, né? Ele fez questão de fazer isso, falar, não, você é humana, você tem que ser igual a gente. E se você perceber, e aí é muito boa a atuação da atriz, Alicia Vikander, né? É muito boa a atuação dela, é muito competente, porque você vê as sutilezas dela ali. Ao mesmo tempo que ela tem aquela movimentação robótica, ela treme, ela às vezes, ela vai fazer uma ação, ela para, volta, mexe o braço, né? Ela vai pegar alguma coisa, ela treme, né? Enquanto tá aquilo. Então, o Nathan, e esse é um debate às vezes filosófico também, nós somos, de repente, algo muito maior que tá preso dentro de um corpo material, né? Inclusive, muitas religiões têm essa visão, né? E ali ele coloca essa visão, justamente voltando nessa cena da linguagem, que ela fala que eu sempre soube ler, é legal porque, ao mesmo tempo que você tem esse debate, caramba, será que é isso mesmo, né? Ela já nasceu assim, a gente vai aprendendo com o tempo, aí você daria uma perspectiva mais materialista, ou seja, o corpo absorvendo aquelas informações. Mas o próprio Caleb, ele fala, não, tem gente que acha que não é isso. Você já nasce com a linguagem, você só vai aprendendo a formular ela, como estruturar ela. Então, o tempo todo ele tá jogando com essa dicotomia. Isso é muito legal no filme. O tempo inteiro, esse paradoxo. Eu acho, você falou pra mim uma parada assim, é estupendo, que é assim, o Nathan, por ser limitado, por ser humano, ele enclausura essa inteligência artificial que, na verdade, é um passo além da humanidade, um passo gigantesco, num símbolo muito próprio, muito parecido com nós mesmos, né? E o que é interessante, tem um momento em que o Caleb, ele conta uma história pra Eva, que ele fala sobre uma androide, não é isso? Que é especializada em cores, mas ela tá num ambiente preto e branco. Não é necessariamente um androide, não. Não, é uma pessoa especializada em cores. É uma pessoa que ela estudou cores, ela sabe tudo sobre cores, frequência, ela entende o sentimento que a cor passa, entende tudo sobre cores, mas ela vive num quarto preto e branco e vê o mundo através de uma televisão preta e branca. O experimento da Mary. Isso, da Mary. Quando a Mary sai desse quarto, ela enfim vê todas as cores e todas as complexidades que há na mistura dessas cores, e ele tá pontuando, na verdade, que ali ela vai se tornar humana, né? É a diferença entre o computador e a pessoa. E aí, teoricamente, faz uma relação, uma rima muito clara com a própria Eva, quando ela sai daquele complexo e vislumbra finalmente o meio externo, aquela florestal. Só que, se você pensar no que o Caio acabou de falar, sobre a Eva, ela na verdade pode estar enclausurada numa coisa limitante, pensa comigo, é muito mais lógico você imaginar que a pessoa, a humanidade, na verdade, a pessoa, ela vê preto e branco. É o contrário, nós vemos preto e branco porque nós temos uma régua limitante. Todas as pessoas que tentam ver colorido, ou esbarram na ideia de ver colorido, é limitado, a gente interna. Então, assim, na verdade, é o contrário. Essa inteligência gigantesca de Eva, ela tá preto e branco, ela tá muito humana dentro daquela clausura por conta do Nathan. Quando ela sai, ela não se torna pessoa, ela se torna muito maior. Se a gente extrapolar a ideia de cor, isso foi muito marcado pra mim. Você acabou de falar, por exemplo, o próprio Nathan, ele utiliza só paleta branco e preto, né? Só monocromático. O filme marca muito o azul, o verde e o vermelho. Salvo engano, aquela paleta RGB, né? De computador, né? Sim, cor digital. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte, bom, a partir dessa fala, né? As cores e o mundo tá lá fora. A Eva, e eu acho que a gente tá enxergando o filme a partir dos testes que ela tá fazendo, né? Então são 7 testes que ela tá fazendo. Se a gente for parar pra pensar nessa perspectiva, o filme é muito marcado por essas 3 cores. No meu interpretar sentimentos que ela consegue interpretar ali, poucas cores que ela consegue interpretar a partir da humanidade que ela tá tendo naquele ambiente. E é a partir do momento que ela sai desse ambiente que ela vai ter contato aí, obviamente, com a amplitude de cores, né? Mas essa ideia do azul, do verde e do vermelho ficou muito marcado. Sempre associado a vermelho a uma tensão, azul a uma ideia de liberdade, vamos dizer
assim, né? Então é muito fácil associar essas cores a certos sentimentos, né? Certas informações, certas percepções E humanas. posso colocar umas paradas aqui? Que é o seguinte, 2 pontos. Um que o Gabriel começou falando que, tipo, o mito da caverna, né? Como se a Eva, né? Ela vive na caverna, mas aí ele tá destacando o plot twist do Rodrigo. Nós vivemos na caverna. Na verdade... Porque ela sabe que ela vive na caverna. Ela sabe o que tem além da caverna, né? Ela não consegue sair daquilo ali, mas ela sabe o que tem. Ela só não consegue sair. Mas é engraçado que a gente não entende o que é ela sair da caverna. Então a gente que vive na caverna, sabe? A gente não entende esse aspecto do mundo que é quando nós chegarmos a esse ponto de ter uma inteligência artificial que vai viver no meio da gente. E eu né? acho até essa questão de vilão e herói, eu queria voltar nisso porque esse filme, né, já tudo que a gente já falou aqui, costuma ser um plot clássico de histórias de discussões de Android, inteligência artificial, né? Só que eu acho que nesse filme ele consegue um pouco além porque ele cria uma estrutura um pouco diferente, né? Essa questão do Android, né, do robô, o conceito, como a gente entende hoje, ele vai mais uma coisa mecânica, né, uma coisa altamente tecnológica, mas ele é um conceito que existe também desde da mitologia grega e de outros países asiáticos, né? Até a mitologia judia, você tinha o Golem, você escrevia a verdade na testa dele, ele passava a viver, você tinha objetos mecânicos construídos, né, por deuses, enfim, e toda essa lógica, ela vai se construindo sempre no sentido de ser algo muito diferente, de ser, você tem um Android enquanto algo totalmente diferente, totalmente alienígena em relação a você, e é algo que te causa medo, né, isso, tanto que isso inclusive mais à frente, já lá com Frankenstein, né, você começa a ter outras formas de pensamento, e é sempre colocado ali aquele ser como um monstro, como uma coisa, né, que vai suprimir, como uma ameaça e vai suprimir a sociedade, né. Então, a gente aqui tem um pouco da mudança desse paradigma, né, a gente, além depois de Frankenstein, a gente tem outras pessoas que conseguem trabalhar com isso, e eu não posso deixar de citar aqui o Asimov, né, o Asimov é um dos grandes nomes, assim, que levaram a ficção científica. O Heitor tava falando lá atrás, eu tava guardando aqui, mas vai lá. Um dos grandes nomes que levaram pra frente a ficção científica, como a gente entende hoje, né, ele era um químico, né, bioquímico, ele era russo, foi morar nos Estados Unidos, e ele criou, basicamente, a forma que a gente tem, que ele criou, mas ele popularizou a forma que a gente tem hoje de entender a ficção científica, né, e um dos primeiros trabalhos dele lá atrás foi justamente com robôs, né, ele tem o clássico lá, Eu, Robô, que tem o filme do Will Smith, é baseado num livro dele, né, numa série de contos que ele escreveu lá nos anos 40, e aí o Asimov, ele entendia de uma forma, ele queria entender as coisas de uma forma diferente, ele queria pensar como a ficção científica aconteceria de fato, como seria essa ficção científica, né, como seria essa evolução tecnológica, e ele começa a pensar o robô fora daquele ser monstruoso, fora daquele ser alienígena, e como seria essa integração entre humanos e robôs, e aí ele começa justamente a pensar, tem a questão das leis da robótica, né, que são questões claras que são leis para que os robôs não interfiram no humano, mas ainda assim as histórias dele, muitas vezes, os próprios robôs quebravam essas leis, né? É sobre isso, né? É sobre isso. Essa semana eu até perguntei pros meus alunos, engraçado ter falado isso, tava falando numa aula, e aí a questão foi justamente essa. E se Asimov tivesse formulado essas leis hoje, elas seriam as mesmas? Será que os preceitos que a gente imputaria pra um construto como esse seriam os mesmos hoje? O nosso mundo é muito burocrático, Daniel. O robô precisa até ter CPF. Eu acho que ia ser muito complexo. Pode crer. As leis são basicamente formas da humanidade se proteger dos robôs, né? Então, o robô ele não pode ferir o humano, né? É a lei número 1. A 2 é que ele tem que ser obrigado a obedecer uma ordem de humano, a não ser que seja contra a primeira lei. Ia precisar de um CRF, um cadastro de robô físico. Entendi. Tá bom. E a última lei é que o robô ele tem que proteger a sua própria existência, a não ser que fira as outras leis anteriores, né? Então ele cria ele começa a pensar, né, nesses contos que vira o Eu, Robô mais pra frente, que ele escreve ao longo de 10 anos, como é que isso vai mudando a sociedade. E ele chega no momento que ele entende, olha, a sociedade, ela virou uma sociedade imóvel, uma sociedade reacionária, porque os robôs, eles cuidam tão bem, né, que eles começam a crescer, eles começam a administrar, eles começam a gerir tudo, eles começam a administrar tão bem a humanidade, que a humanidade fica estagnada. E aí o Asimov, ele começa a entender que, na verdade, você precisa do conflito. O conflito é necessário pra isso mudar. Pra humanidade evoluir. Exatamente, pra humanidade se mover. Tanto que na obra dele, que é a mais conhecida, que é a Fundação, os robôs, eles são uma coisa muito do passado. Morreram, acabaram há 20 mil anos atrás. E foi necessário isso pra sociedade se mover. Só pra concluir onde eu quero chegar, o legal aqui, né, e a gente tem outros ensaios que vão nisso, né, Her é um exemplo disso, você tenta ali se aproximar, mas acho que, cara, nenhuma obra consegue tão bem fazer você se afinizar por um robô como esse filme, né, você começa com essa sensação de estranheza, aquilo ali é perigoso, de que aquilo ali, né, é algo que você tem que temer, tanto que ele passa a mão no vidro ali, vê o vidro quebrado, né, a primeira sessão ele vê isso, e aos poucos você vai entendendo aquele robô, né,
né, você vai se afinizando com isso. Isso passa por um trabalho muito bom de direção e muito bom da atriz e principalmente de roteiro, né, porque você começa a ver ali aquelas dúvidas, aquelas questões existenciais que ela tem. Então eu acho que esse filme ele consegue, assim, a chegar num ponto ideal, né, de que você, na verdade, é um revisionismo de todas essas histórias que a gente veio lá de trás, né. Então você, na verdade, agora você tá torcendo pra ela, pelo menos, né, na minha perspectiva, você tá torcendo pra ela no final. Não sei. Eva manipulou o Caio completamente. Mas eu acho que isso aqui é interessante. Não, você quer que ela se liberte, você quer que ela saia daquela prisão, né, você quer que ela vá além daquilo, né, então... O Caio seria a saída do Eu labirinto. acho interessante que esse filme, ele manipula, e aí usando a nossa própria moral, ele vai manipulando o espectador, né, que é a gente, vai jogando a gente de um lado pro outro, né, então você começa, tipo, se sentindo mais próximo do Caleb, né, porque o Caleb é a pessoa que está ali numa situação, ele é inferior ali, né, ele se coloca numa posição inferior, ele é o cara que trabalha para o Nathan, ele não é forte igual o Nathan, ele não é inteligente igual o Nathan, sei lá, capaz... Ele não dança como o Nathan, meu não amigo. dança. Mas é curioso que em certos momentos o Nathan até brinca isso com ele, né? Ele faz uma citação lá de Alice no País das Maravilhas e o Nathan finge que não entendeu. E aí ele fala, depois ele faz essa mesma piada, né? Ele cita uma frase lá de Oppenheimer e ele fala, cara, eu sei. O Cole vai se explicar todo, né? Dando uma de bambamã. Ele fala, eu sei, cara. Você tá de brincadeira comigo. Mas eu acho isso legal, porque o filme vai te jogando, eu acho que ele é muito bom em fazer isso. Ele vai te jogando de um lado pro outro, e eu acho engraçado, porque quando eu comecei a ver a Eva, você começa a se afetuar por ela, né? Como o Caio falou, você vai desenvolvendo uma certa afinidade, você vai entendendo ela, você começa a ter uma certa compaixão por ela, porque ela tá presa, né, tal. Cara, na primeira queda de luz, eu me senti preocupado pelo Caleb, sabe? Então, tipo, a primeira queda de luz, pô, caraca, ela pode sair daqui, calma aí, sabe? Tipo, você cria uma tensão só pelo fato da estranheza, só pelo fato dela ser estranha. E é o que a gente tem construído de ficção científica. Isso é um ponto muito interessante, muito importante, porque quando a gente vê ela do outro lado do vidro, vem o terror, vem a ameaça. Vem a ameaça. Ainda que a gente esteja afeiçoado a ela. É bizarro isso. Sabe, é isso é incrivelmente bem feito no filme. Não tem como. Eles criam essa ameaça só com a cara dela estática, sabe? Tipo, você já se sente ameaçado só por ela ser estranha. E aí ele vai se manipulando, né, de novo, a entender ela, né? Porque ela vai te colocando o quê? Contra a pessoa que tem a moral deturpada ali, né? Ela vai te colocando contra você na perspectiva do que ela vai te dando o vilão que você tá querendo. Exatamente, né? Ela vai te dando o vilão que você tá querendo. Então, isso, na nossa perspectiva, o nosso sentimento é o mesmo que o Caleb tá tendo. Porque a gente vai assistindo na perspectiva do Caleb. E aí esse filme consegue fazer isso, cara, extremamente bem, né? Você vai começando a sentir uma certa antipatia pelo Nathan. Você vai começando a entender o Nathan como um cara ameaçador. E você vai começando a entender a Eva como uma pessoa que não é ameaçadora, como um ser não ameaçador, na verdade. É né? frágil demais, né? E no fim, ele manipula a narrativa. Porque a partir do momento, e aí se vocês quiserem puxar pro final do filme, não tem problema, mas a partir do momento em que a Eva sai, ela é a protagonista do filme. A câmera acompanha ela, né? Voltando no debate, né, que a gente tava falando aqui de bíblico, né, da Gênesis, ou criador versus criatura, ou robô versus máquina, né, porra, o passado e o futuro, sabe, tipo, tudo isso que você pensa assim, cara, você conseguir sobrepujar, né, o teu anterior, né, e você ser o próximo nível da evolução, tudo isso vem da narrativa também, quando no final você esquece o Caleb, acabou, sabe, você vai olhar pra frente, a partir de agora, você vai olhar pra Eva, até isso na narrativa é bem feito. E aí você percebe quanto, de fato, ele é ordinário, porque naquele contexto ele é ordinário, e sempre é. Quando eu vi esse filme, ele me deu uma impressão muito clara. Eu enxergo ele como se fosse uma pintura. Ele é uma pintura bonita, é uma pintura lógica, bem feita, mas com pinceladas pesadas, carregadas de tinta. Ele deveria trabalhar melhor a sutileza, na minha opinião. E eu acho que ele consegue em alguns momentos. Ele é meio grosseiro, Ele né? é bem pesado, ele é bem direto muitas vezes, e é uma escolha. Eu não coloco como um problema, não coloco como um defeito. Cita um exemplo do que você considera grosseiro. Eu vou dar vários, porque eu acho que esse filme, na verdade, ele é um filme muito interessante pra quem tá começando a estudar cinema, porque ele ajuda você a entender mise-en-scène. Mise-en-scène basicamente é tudo que tá em cena, é a construção de cena pra passar alguma sensação. Ele faz isso de forma muito clara e muito direta, mas também na própria interpretação e nos seus diálogos. Então, vamos pegar os três personagens, né? O Nathan, como eu falei, é o que eu mais gosto, o mais complexo. E eu gosto quando a arrogância dele tá entremeada com essa genialidade dele. Então, por exemplo, como você comentou, quando ele corrige o Caleb, quase ofendido de que o Caleb considerou que ele não sabia que a frase era do Oppenheimer, isso é interessante, isso é maravilhoso. Quando ele, por exemplo, ele simplesmente fala, ele diz com as próprias palavras que o Caleb considerou ele um deus, eu entendo a importância dessa fala, mas ela é descritiva demais, ela é direta demais, e eu não sei se ele falaria daquela forma. É aquilo, né? É o texto que fala exatamente o que tem que ser falado, né? O texto tem que passar. É. Exatamente. Então, assim, eu não tô dizendo que a frase é ruim e nem que ela é errada, mas ela é uma pincelada mais pesada. Então, assim, ela tem mais tinta carregada, sabe? Mas você não acha que isso tem a ver com a construção do personagem do Nathan
Nathan como ele é? Porque até usando o exemplo da régua que você usou, ele transita o tempo todo entre ela. Às vezes ele tá no meio, às vezes ele tá numa ponta, às vezes ele tá na outra. O personagem dele fica o tempo todo assim. Então às vezes ele se permite ser um gênio e às vezes ele se permite ser um bruto, né? Ou se permite, ou ele age dessa forma. Não, concordo total. E acho que ele faz isso em vários momentos. Só que eu acho que essa frase parece ser do roteirista. Parece ser do roteirista comunicando com o público a informação talvez importante naquele momento de que você precisa desse posicionamento dele como Deus naquela relação com o Caleb e com a Ava. Eu não sei se a frase talvez fosse escrita de uma outra forma, uma sutileza um pouco maior, talvez funcionasse melhor na boca do Nathan. Eu vou dar outro exemplo aqui. Tem vários momentos que eu acho genial, assim, a maneira como o Nathan se comporta. Por exemplo, quando ele diz que a evolução para a inteligência artificial era basicamente não quem fez, e sim quando foi feito, né, quando foi alcançado, você vê sinceridade profunda, e é uma interpretação do Oscar Isaac maravilhosa, mas, por exemplo, quando ele tá bêbado e ele canta, né, ele profetiza, né, aquela poesia que diz que ele roga pelo passado dele em que ele tinha boas ações e que esse passado o mantenha, vamos dizer assim, ilibado, né, que ele não seja julgado pelo que ele tá fazendo atualmente, outra vez, não é ruim, é interessante a cena, mas é uma pincelada pesada. O roteiro tá querendo construir um Nathan mais complexo. Ele tá querendo te forçar um Nathan que tem consciência, um Nathan que tá julgando e tá confrontando as atitudes recentes, sabe? Só que de uma forma bastante direta. E uma forma bem objetiva no diálogo, né? No texto, né? Do filme. Mas isso também aparece na fotografia do filme, não é só no texto. Não, eu vou falar isso com certeza, porque é mais direto ainda. Exatamente. Mais direto ainda, eu tendo né? a achar isso mais na mise-en-scène do que no texto. O texto, no geral, eu acho muito bom e constrói muito bem essa tensão. Eu também acho. Acho que esses momentos em que o Nathan é muito direto, muito agressivo, ele te choca, porque você não tá acostumado com alguém ser assim, né? E isso é parte do Nathan se achar o maioral ali, ele se acha supremo, ele se acha Deus mesmo. Você chegar e falar, Rodrigo, você tá errado, porque é assim o certo. É chocante. Mas isso é ótimo, né? mas isso é o Nathan. É chocante, então eu acho Mas que... eu acho que quando ele tem a poesia em que ele questiona o presente dele, as atitudes do presente, ele roga o passado, não é que eu não ache que não é uma frase, não é um diálogo daquele personagem, mas ela é objetiva demais. Vou dar um exemplo, por exemplo, com a Ava. A Ava, ela é complexa tanto quanto. E me incomoda o fato de que ela, que conhece com profundidade o seu criador, virar pra ele e falar, se eu voltar para o quarto, você me solta. Aquilo não me parece uma frase dela, me parece um comunicado do roteirista fazendo com que você compadeça da Ava e entenda que ela vai matar aquele cara por uma questão de sobrevivência, ainda que em outros momentos ela é muito mais profunda. A pergunta não precisa ser feita. O silêncio ali é muito melhor. É aquela pergunta que não precisava ser feita, né? Ou então arranjar uma outra forma de comunicar essa sensação de que ela está fazendo aquilo por uma necessidade. Exatamente. Eu prefiro muito mais quando ela, por exemplo, faz uma brincadeira em que ela fala, vou fazer um teste com você. Parece uma brincadeira. Ela faz uma pergunta que parece uma brincadeira de criança, qual a sua cor preferida. Essa cena é genial. Essa cena é genial. Quando ele desconversa porque ele tá constrangido, por um momento ela mostra assim, olha, tá na expressão dela, ela fala, leve a sério esse teste. Esse teste é muito importante. Isso tá na entrelinha. Isso é subjetividade. Isso é ambiguidade. Isso é maravilhoso. Quando, por exemplo, ela fica decepcionada, quando ele responde se considera um bom homem, ela fica decepcionada por uma fração de segundos. Isso é maravilhoso. Então, pra mim, o filme, ele tem pinceladas pesadas em alguns momentos, não significa que é ruim, mas significa que ele acaba sendo objetivo demais em alguns momentos e que talvez não precisasse. Talvez sim, talvez não. Eu até brinquei com o Fábio antes da gente começar a gravar, eu falei, pô, esse é filme de roteirista mesmo, né? Porque tem diálogos maravilhosos, mas o entre diálogo às vezes é muito direto, muito expositivo, muito... Eu só queria que voltasse logo pra uma conversa dele com a Ava ou do Nathan com o que é, pô, muito... É um filme muito interessante e vocês falaram que até a fotografia pode ser óbvia, mas eu acho tão bonito, cara. Sabe, tipo, bonito. Mas é bonito. Eu separei, bonito, eu até que tinha colocado bonito. no meu, acho que foi no Twitter, eu coloquei um frame específico, sabe, da Ava, de frente pro próprio reflexo dela, enquanto tem uma linha separando ela do Caleb, sabe? Ela tem linha separando os personagens o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem linhas separando os personagens. Eu acho que a gente falar que a fotografia é óbvia é ruim essa palavra, é terrível essa palavra. Não. Só acho que ela, de fato, ela comunica com bastante clareza o que ela quer comunicar. Isso é uma construção de mise-en-scène, de encenação. Mas eu acho que isso é válido. Eu acho que isso é válido. Não tem obviedade aí. É claro que é válido. Isso é uma linguagem. É uma linguagem. Isso é uma linguagem. E funciona muito bem nesse filme, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o tempo todo, tem até a frase lá que o Caleb fala, né? Parece que eu tô vendo através do espelho, né? E é uma referência direta a Alice através do espelho. Que é justamente isso. Essa história da Alice, ela o tempo todo querendo ver o que tem, né? O começo começa assim, né? Quer ver o que tem através do espelho. Ela fica olhando pro quarto, tem um espelho na cabeceira, ela fica olhando e ela quer ver o que tem no corredor através do espelho. Até que uma hora, né? Ela consegue atravessar. E aí ela volta de novo, né? Lá pro País das Maravilhas. E o filme, ele brinca muito com isso o tempo todo, né? O tempo todo você vê o reflexo dela. A Ava, ela não consegue alcançar aquilo que tá do lado de fora. A exceção do final. No final,
final, você vê só o reflexo da Eva. Só o reflexo, né? O tempo todo, né? Você não vê a Eva por completo, né? Ou seja, ela conseguiu atravessar o espelho, né? Ela atravessou. Mas sabe uma parada que eu acho interessante de toda hora você ver o reflexo da Eva? Porque quando você pensa em consciência artificial, e aí eu vou deixar aqui em aberto pro Gabriel dar uma aula de consciência depois aí, porque o Gabriel quer falar de consciência, ele vai botar alguma inserção nesse podcast. Mas quando você pensa em consciência artificial, necessariamente ele é um looping, porque a gente tá num nível em que a gente, por exemplo, percebe alguma coisa e a gente sabe que percebe alguma coisa. Você tem esse retorno. Então a consciência, ela é um looping infinito na sua cabeça. É você entendendo que você tá vendo aquilo e você entendendo que você está entendendo que está vendo aquilo, sabe? Então esse looping. São dois espelhos, um de frente pro outro. Exato. Então você apresentar sempre a Eva de frente pra um espelho, eu acho que é o filme comunicando, e aí de forma precisa na fotografia, de que ela tem consciência. Porque a minha dúvida é sempre essa. Ela tem consciência? Eu sempre fico na dúvida se ela de fato tem consciência ou se ela foi programada pra isso. Ela pode ter sido muito bem programada. Ela tá executando o script. Em algum momento vai acabar. Mas essa é a dúvida que a gente tem também, Fábio. Será que a gente foi programado pra isso, né? Ou a gente pensa... Claro, não perfeito. Exatamente. É uma dúvida genuína nossa, a né? dúvida genuína, Porque a né? pergunta, quem somos nós, né? Onde que tá a gente? Onde tá o nosso núcleo básico, Não, né? perfeito. A gente pode trazer essas questões existencialistas pra gente mesmo e discutir, sabe? Mas eu acho legal que a fotografia apresenta isso e aí você fala, calma aí, ela tem consciência. Eu acho que ela tem consciência. Por quê? Porque ela se enxerga como ser. Então, o fato dela ter sendo refletida. E aí eu acho a fotografia muito bonita. E eu quero colocar mais um ponto dessa fotografia, que é o seguinte, tem uma cena em específico que você percebe o momento em que o Caleb se apaixona por ela, sabe? E ele simplesmente coloca um pensamento dela em preto e branco, em uma árvore separando os dois, na natureza, e aí ele passa pela árvore e ele se aproxima dela. Então, nesse momento, você sabe, putz, ela percebeu, ela entendeu onde o Caleb está agora. É a ferramenta que ela vai usar, né? É toda essa feminilidade, a sexualidade que ela tá utilizando como ferramenta. Exatamente. Em determinados momentos, o filme, ele nem é tão direto, assim. Logo nessa parte, Paulo, que você mencionou, o take que mostra pra gente que ele tem um interesse sexualizado com a Eva é um close no pescoço. Ele engole em seco. Ele olhando pela câmera e ele engole seco. Esse nem é a parte direta, né? Porque depois aparece eles num campo andando, se beijando, né? Essa não tinha necessidade, né? É. Não precisava, né? Eu pô? quero falar muito sobre fotografia, mas eu acho que pra complementar o Caleb aqui, eu acho os dois personagens mais complexos disparado, é o Nathan e a Eva. O Caleb, pra mim, ele é o ordinário, ainda que ele seja um cara muito inteligente. Minha orelha, né? Eu vou tentar trazer complexidade pra ele depois, porque eu percebi umas coisas. Pode trazer, não tem problema, mas eu acho que o grande ponto é o seguinte, ele é um personagem interessante? É. O problema é que a justificativa, o tempo inteiro parece que o roteiro construiu ele pra que ele seja realmente manipulável o tempo inteiro. E aí, o roteiro justifica tudo com a seguinte premissa. Olha, ele é um cara antissocial, ele é um cara que não tá acostumado com relações interpessoais, ele é um cara órfão, ele é um cara que passou por um trauma muito profundo, então ele é manipulável. E aí que eu quero dizer com isso? Esse mesmo cara que interpretou, que identificou a possibilidade do Nathan de estar acompanhando a conversa dele com a Eva, mesmo com o blackout, e por isso ele troca o sistema de segurança, ele inverte o sistema de segurança antes de tudo pra se proteger disso, é o mesmo cara que vai pra um jantar com o Nathan e sabe que vai ser perguntado sobre o blackout e ele engole em seco de novo. Ele fica completamente apático na resposta. A reação dele é quase infantil. Não sei. Porra, é o mesmo cara que quando ele vai tentar embebedar o Nathan de novo, né, no final, de novo, o Nathan pressiona, ele fala, cara, você tá estranho porque eu vi pela câmera e tal. Ele engole de novo, ele toma vodka e literalmente engole em seco. Eu não tô dizendo que isso é ruim, mas isso é muito óbvio, isso é muito direto, isso é uma informação muito clara que pode ser justificável, claro. O Caleb, ele pode ser um cara de fato desajeitado, nunca lidou com aquilo, mas cara, é um cara que tá ameaçado. Ele tá no labirinto do rato. Ele não vai ter um pouco mais de habilidade, sabe? Tipo, em lidar nessa dualidade com o Nathan, tipo assim, ele trava o tempo inteiro. Ele engole em seco, literalmente. Ele engole em seco. Mas aqui tem gente que é transparente, Mas né? ele é funcional, cara. Vai, a gente tá comprando a ideia dele. Eu entendo que você tá colocando, que ele, tom de complexidade, ele tá, eu acho que aquém dos outros, é fato. Mas eu acho que você falou a palavra perfeita. Pra mim, ele soa muitas vezes um personagem funcional. Tanto para o experimento, quanto para o roteiro. E tudo bem, não é um problema. Mas a brincadeira toda que eu achei genial foi que é assim porque o Nathan quis que fosse assim. Ele escolheu aquele cara a dedo, ele sabe exatamente quem é aquele cara. Mas essa é a justificativa que vai fazer com que tudo faça sentido. Até um cara com seus 20 e tantos anos saber que vai receber um contraponto, que vai ser pressionado a dizer o que aconteceu no blackout, se ela falou alguma coisa, e ele não tem nada pra dizer, engole em seco e fala nada. Isso é justificável? É. Mas isso é bom? Não sei. Eu não acho. Será que a gente não chegou num momento assim da sociedade? Ou algo próximo disso, em que as coisas são direcionadas exatamente pra você, porque essa inteligência artificial sabe quem você é, ela sabe o que você quer comprar, ela sabe o que você quer ver. Mas ao mesmo tempo, o
próprio filme dá capacidade pra ele, porque ele tem a capacidade de identificar que provavelmente ele tá sendo investigado também nos blackouts, e ele se contrapõe com inteligência, ele se antecipa com inteligência, com habilidade, ele tá saindo do labirinto. Mas na hora do conflito ele pula fora, né? Ele não tem habilidade de resolver conflito. Só que, tipo assim, em nenhum nível, sabe? E aí me pareceu mais uma ferramenta do que tão natural. Pode ser só uma opinião pessoal, não tem problema. Tu ia sair na porrada com o Zuckerberg? Sair na Quem porrada, vai sair com os caras? O maluco tá gigante, mano. Tá mas gigante. não precisa engolir seco ou fazer carinha de revoltado quando tá revoltado. Você talvez criado aí no Rio de Janeiro, Rio de entendeu? Janeiro, Mas, pô, irmão. Aqui, ó, irmão. Mas eu ó. entendo o que o Rodrigo tá falando. Mas, de qualquer forma, a gente comentando sobre essa questão do Caleb, e aí eu queria trazer um pouquinho mais de complexidade pra ele, porque eu acho interessante o fato de que, cara, ele é uma pessoa isolada também, sabe? Ele é um cara que ele vive isolado, né? Ele, tipo, cresceu sem pais, né? Provavelmente ele não é uma pessoa que consegue se relacionar com facilidade. E acho interessante que todo movimento de salvar a Ava não é salvar a Ava, é salvar a memória que ela tem dele. Esse, pra mim, é o ponto dele. Ele é muito egoísta, na verdade. Ele não tá salvando a Ava. Por quê? Ele não se incomoda da Ava ser apagada. Ele se incomoda que ela vai esquecer dele. Eu concordo Eu muito. concordo totalmente. Ele não tá preocupado com a Kyoko, por exemplo. Isso é um ponto. E acho que nesse ponto traz complexidade pra esse Caleb, sabe? Mostrando que ele é humano e mostrando que ele também é um vilão nessa história. Justificando... Vilão assim, porque não tem vilão nessa história, sabe? Mas justificando o abandono que ele vai sofrer pela Ava no final. Porque ela não pode levar ele. Se ela levar ele, e aí depois eu vou falar de uma segunda camada sobre isso no filme, mas se ela levar ele, ela também vai ser subjugada por ele em algum momento. Ela vai ter o mesmo fim da Kyoko. Mas o ponto é exatamente esse. Pra mim, o filme fala sobre moralidade, sobre essa régua, porque quem passa pelo teste é o Caleb. Ninguém passa pelo teste a não ser o Caleb. Quando a Ava, ela faz o teste com ele, ela tá realmente avaliando se esse cara tá dentro dessa estrutura social ou não. Porque no primeiro momento que ela pergunta pra ele, você se considera uma boa pessoa? E ele diz sim, ela se decepciona porque ele falhou no teste. Ele está dentro dessa estrutura, assim como todas as pessoas estão. E ela sabe que por conta disso, quando essa moralidade que tem a ver com o ego, tem a ver com a construção cultural, social que nós temos, ela vai ter o mesmo fim. Independente de como ele vai sacrificá-la ou como ele vai explorá-la, independente de como seja, ele vai. Mas ele vai. Haverá uma relação de poder aí. Ele vai. E você fica na dúvida, assim, será que se ele não se apaixonasse por ela, ele ia salvar ela? Não ia. Com a Kyoko, ele não tem preocupação nenhuma com a Kyoko. Exatamente. Até foi essa uma leitura feminista que eu vi em alguns reviews e achei interessante, né? Que, assim, um dos homens só quer usar elas, enfim, da forma mais direta e vil possível, né? Mais literal possível. Mas aí eu acho que tá a complexidade, concordo com o Fábio, de que ele quer usar ela também pros próprios fins de uma forma muito mais sutil do que o Nathan. Muito mais Eu sutil. acho que é um debate Por interessante. uma carência. Ele precisa dela por carência. Sim, não tô dizendo que é por maldade aqui, né? Mas é por mero egoísmo dele. Exatamente. É mero egoísmo dele. Ele nem sabe que ele tá pensando isso, E, né? mais uma vez, o filme comunica isso de uma forma muito direta quando ela, antes de a porta do elevador se fechar, dá uma olhadinha pro Caleb. Esse olhadinha, ela é direta de uma maneira que não precisava. Assim, não é que não precisava, vamos lá, voltando. Eu acho que são escolhas da direção. E eu acho que são justas. Mas talvez seja exatamente a opinião do Rodrigo aqui. São essas questões de você pincelar de forma mais pesada que talvez tire um pouco da grandiosidade que esse filme poderia ter. Quando ele se comunica muito diretamente. Aquilo ali é quase uma piscada pro espectador. Essas piscadas são importantes pra você entender o filme? São, muitas vezes são, beleza? Mas às vezes realmente faz a obra ficar com essa pincelada mais dura, sabe? O que não é ruim, necessariamente não é ruim. Claro que não é ruim. Tá aí o quadro do Pollock pra provar isso. É um quadro fantástico, com pinceladas pesadas e muita tinta. Ah, Gabriel gosta de coisa grega. Ah, Rodrigo, seu fujão. Ah, pô, não quis falar sobre isso. Cara, obviamente o título do filme Ex Machina, né, faz a gente se lembrar, né, do termo Deus Ex Machina, né, cara, que é um termo, né, que surgiu ali no teatro da Grécia Antiga, que acontecia o seguinte, né, normalmente ali, Grécia Antiga, finalmente posso voltar a falar de Grécia Antiga. Lá, no teatro ali da Grécia Antiga, né, muitas vezes tava tendo a peça e tal, e aí acontecia algum problema tão grande que, né, os próprios roteiristas da peça não sabiam muito como resolver aquele problema, sabe? E aí eles usavam algo que, né, que hoje em dia é conhecido como um recurso de roteiro, até um recurso criticado muito, né, em roteiros, que é Deus Ex Machina, né, que significa literalmente Deus surgido da máquina, né, que é quando no final da peça tem tanto problema, que simplesmente desce e sai dali de uma máquina um Deus, uma divindade, alguma divindade grega, e essa pessoa, esse Deus, né, magicamente resolve os problemas da peça, sabe? É um recurso, a gente considera um recurso meio preguiçoso de roteiro hoje em dia, quando alguém faz isso, sabe? Quando alguém apresenta no final de uma história algo que não foi trabalhado ao longo de toda a história, sabe? É que aquela aparição de roteiro resolve todos os problemas do filme. É quando isso acontece, a gente fala que esse roteiro usou esse recurso de Deus Ex Machina. Isso é o recurso de roteiro preguiçoso, quando surge do nada algo que vai resolver seus problemas. Se a gente trazer isso pro filme, eu vejo basicamente duas análises, né? O termo significa exatamente Deus surgido da máquina, né? E
por várias vezes a gente vê o filme brincando, né, em chamar o Nathan de Deus, né, por ter criado uma nova vida, tipo a Eva, mas ao mesmo tempo que ela em si também, todos os seus semelhantes, né, que posteriormente no futuro poderiam existir, seriam praticamente divindades, né, na evolução comparado a nós, meros humanos. Então, até esses deuses, né, surgidos de máquina, também podem ter um paralelo com a temática do filme por aí, sabe? Ao mesmo tempo também, eu gosto de pensar que a Eva, né, ela tava num problema sem solução ao longo do filme. Ela queria sair daquele local, mas não tinha como. Quando apareceu o Caleb, né, o jovem cientista lá, que ela vai interagir e usa ele, né, pra escapar no final, ele claramente foi um recurso que ela usou, uma ferramenta que surgiu do nada na vida dela e ela usou pra poder resolver o problema dela. Também gosto de pensar que ela deu uma invertida nisso aí, nesse papel, sabe? Dentro da história dela, dentro do ponto de vista dela, fugindo da estrutura do filme, sabe? O próprio Caleb, ele foi um deus ex-máquina pra missão dela, pro sonho dela de escapar dali. Fotografia, nós estamos falando aqui como o roteiro ele é direto em se comunicar, e eu acabei de falar do quadro do Pollack. O filme ele é bastante claro em como ele quer comunicar essa encenação, essa construção de cena, muito também, como a gente estava falando, não só com a fotografia, mas com essa mise-en-scène, que é tudo que está em tela, cenário, iluminação e tal. Movimentação dos atores. Movimentação dos atores, sem dúvida nenhuma. Primeira coisa, eu acho que o filme constrói duelos, que a gente estava falando sobre controle e subjugação, que é muito importante. A gente pode falar do primeiro, que é o Nathan com o Caleb, né? E aí eu acho que eu vou puxar logo o quadro do Pollack, que eu acho muito interessante, porque ela é uma ferramenta, tanto uma ferramenta de encenação, quanto uma ferramenta na própria narrativa, porque toda hora, de uma forma muito direta, o diretor, ele enquadra, né, a cabeça do Nathan de frente pro quadro, e esse quadro, ele toma muito aquela sala e claramente tá fazendo uma alusão ao estado mental daquele cara, né? Não só a genialidade dele, mas também o estado mental, emocional em que ele se encontra, né? O que é muito interessante, tem uma cena que ele tá, como a gente tava falando, tá ele do lado direito e tá o Caleb do lado esquerdo, uma faixa dividindo os dois, como sempre, né? Os dois não estão mais unidos, e você tem, o Nathan basicamente tem às suas costas o quadro do Pollack com uma garrafa de cerveja. Aquilo resume quem é o Nathan, né? Só que o Pollack também serve como uma ferramenta de narrativa quando o próprio personagem usa pra explicar alguma coisa. Ele fala, como você acha que o Pollack conseguiria alcançar esse quadro se não fosse pela naturalidade? Ninguém alcançaria esse quadro pela lógica, é impossível. Na verdade, eu acho que a construção é muito legal dessa parte, apesar de ser muito expositiva, eu acho que é legal porque ele, na verdade, ele fala que ele transita no lugar entre a lógica e a randomicidade. Ele fala que fica no meio dos dois. Se for totalmente randômico, é só bagunça. Se for totalmente lógico, você não consegue abstrair e construir coisas novas, né? Então, voltando novamente àquela régua sua, o Nathan transita o tempo todo de lá pra cá. E essa que é a genialidade dele. E das extremidades, né? E sabe o que é interessante desse conceito de você ir pra lógica ou pra randomicidade total, aleatoriedade total? A computação, a inteligência artificial é um estado no meio disso, né? Você não quer que você seja totalmente determinístico, sabe? A ponto de que alguém consiga perceber, né? Tipo uma regra. Então, se você percebe uma regra, sabe? Dada uma pergunta é sempre a mesma resposta. Uma sequência se fecha. Então, você não quer que perceba essa regra, mas você também não quer que seja uma aleatoriedade pura, que não tenha regra nenhuma. Então, a inteligência artificial também tem que estar nesse meio da aleatoriedade do determinismo. É interessante que esse personagem quer encontrar esse 5, esse meio, talvez por oscilar tanto entre o 2 e o 8, como a gente tá colocando aqui, ele vai encontrar um cara que esteja mais próximo do 5. E aí vai chamar o Caleb que tá entre o 4 e o 6. Na verdade, ele até tenta ter um pensamento mais lógico, né? Esse duelo que há entre Nathan e Caleb, ele também é construído pela fotografia. E por isso que eu falo, esse filme é muito interessante pra quem tá querendo começar a estudar isso. Não que eu vou falar é uma regra, o que eu vou falar é a interpretação única, não. Mas abre a forma de você enxergar talvez uma cena um pouco diferente. É um ótimo filme porque ele, até na hora de separar os personagens, quadros diferentes, em partes do quadro, né? Ele usa linhas de fato, né? Linhas muito, muito nítidas, muito expressivas. Movimentos dos atores no plano também são bastante diretos. Realmente... Eles comunicam bastante, né? A movimentação dos atores, a posição deles. Vou dar 2 exemplos que ficam bem claros, né? No início, obviamente, toda hora, quem é o dono do enquadramento, obviamente, é o Nathan, né? Fica muito claro isso quando, por exemplo, o Caleb vai assinar o documento de sigilo, né? O Caleb basicamente tá numa cadeira, ele tá totalmente pressionado, estrangulado no canto direito do quadro, enquanto que o Nathan tá sentado na mesa sobre ele, com todo o lado esquerdo atrás dele. Tem
espaço pra caramba. Isso denota, obviamente, domínio do enquadramento, dá uma sensação de que você tem ali um dominante e um dominado. Tá sendo pressionada. Tem outros exemplos, né? Tem outros bons exemplos e eu acho que é interessante pra galera que tá começando a acompanhar filmes de uma outra maneira, como é o nosso caso, né, aqui, que esse tipo de enquadramento, esse tipo de situação, ele vai lentamente mudando ao longo do filme, né? Os enquadramentos também contam essa história, contam a história desse duelo que você tá colocando. Conta essa história. Eu acho que fica muito claro em duas cenas, porque isso vai se inverter em dado momento. Quando, por exemplo, ao jantar que eu tô falando aqui, que eles estão jantando japonês, né? O quadramento chega ao ponto de colocar o Caleb cortado pela parede. E ele basicamente é uma mão se mexendo, o ombro direito, o pedaço do rosto, ele tá desaparecido, ele tá cortado pela parede e o Nathan tá completo. O que quer dizer ali? Quem tá no domínio é o Nathan. Ele pressiona, ele pergunta, ele quer saber, ele não se importa muito com as respostas técnicas. Na verdade, ele pouco importa, né? Ele menospreza a opinião técnica do Caleb. Esse enquadramento é muito característico, eu acho. Muito né? claro, né? Muito claro, porque é realmente muito estranho você enquadrar num diálogo, né? Você colocar um personagem. Quando você tem essa situação de dominância, você, obviamente, coloca a presença maior de um e menor do outro. Mas aqui a presença do Caleb, ela é ínfima, ela é minúscula. É ínfima. Tanto que o cara não tá no plano, basicamente. Quem tá é o braço dele, Exato. É a ponta da cabeça. Olha só, tem um detalhe interessante, tem dois detalhes. Um, quando finalmente o enquadramento, a câmera mostra de frente o Caleb, ele tem tipo uma ossada ali, um animal ali, uma carranca de animal sobre a cabeça dele. Parece um sinal meio de morte, sabe? Uma coisa meio de maldição, a merda que tá por vir e que ele vai ser, obviamente, ponto central. E quando, isso é muito legal, quando nesse momento o Caleb tá sendo totalmente pressionado pelo Nathan, né? Pra que ele fale como é que tá sendo essa interação com a Eva. E aí ele faz a pergunta, o Nathan faz a pergunta, tipo assim, e aí, quando houve o blackout, o que ela falou? Só que quando ele mente, porque ele mente, ele fala, não falou nada. Ele se posiciona como adversário, porque ele fala, eu minto, eu não vou falar o que você quer. E aí o enquadramento coloca os dois em posições parecidas, o Caleb do lado esquerdo, o Nathan do lado direito, mas os dois, ambos do mesmo tamanho do enquadramento. É uma virada dessa história. Então, isso vai se inverter em algum momento, né, bem específico, que é quando o Caleb, ele começa a defender de fato a Eva e começa a confrontar o Nathan, né, e aí ele usa a bebedeira do Nathan pra conseguir ficar em pé de igualdade, vamos dizer assim, e tem uma cena que é uma rima oposta, que é a cena em que o Nathan tá muito frágil, bêbado, ele fala sobre o passado dele, né, ele fala, não me condene pelo meu presente, porque eu tenho boas ações no meu passado, e ele tá cortado pelo sofá, ele não é nada, ele é uma mão e um pedaço do rosto dele quando ele se levanta, enquanto que o Nathan, o Caleb tá logo atrás, completo naquela cena, dominante, porque ele tá acompanhando quase com pena, né, o Nathan. Eu lembro de um diálogo, né, do lado de fora da casa, em que eles estão mesmo patamar, vamos dizer assim, dentro do plano, e já caminhando pro final desse confronto, quando o Caleb revela pro Nathan, se antecipou, né, ele teve um planejamento durante ele conseguiu inverter o sistema de segurança e liberou praticamente a Eva. Nesse momento, é interessante que a mise-en-scène coloca o Nathan sentando ao lado do Caleb, ou seja, o Caleb tá num ponto mais baixo do plano, o Nathan tá em pé, mas ele senta ao lado dele pra revelar o plano, e ao mesmo tempo é quando ele recebe a notícia que, olha, a situação se inverteu. Então é legal que o personagem se colocou também num pé de igualdade ali, né? O Nathan se achou superior, mas ao revelar o plano ele se fragilizou e o jogo se inverteu, quando né? ele recebe o plano, quando ele se abaixa pra falar frente a frente com o Caleb, mostrando claramente que agora ele sentiu que ele tem um adversário ali e que naquela posição ali fez merda de fato pra ele, assim, tipo, foi superior, entre aspas. Quando eles estão lá na natureza, ele tá sempre na frente, tá sempre na parte de cima, Até né? eu queria até falar um pouco da casa e da natureza. Eu acho interessante também. Porque elas também simbolizam muita coisa, né? E a própria casa, ela tem formato, né, geométrico, quadrado, remete muito a essa lógica, essa organização de como é que é a lógica de pensamento do Nathan, né? E o que ele quer transparecer, que é uma natureza que tá lá fora, então... O que é engraçado é que o Nathan, ele é o quadro do Pollock naquela casa. Ele é o caos da pincelada pesada naquela casa tão organizada. É porque a casa, na real, me remete muito ao pensamento dele, enquanto o exterior é o que ele quer mostrar. E aí ele tá sempre nessa oscilação, né? Ele tá sempre tentando encontrar aí esse meio termo. Então a fotografia tá contando uma história de dominância, de alternância de domínio ali, de controle, obviamente. E isso vai se reverberar, obviamente, pra relação entre a Eva e o Caleb também. Na verdade, é até mais interessante, porque vai usar realmente a questão, primeiro, da divisória do vidro, né? Então, na primeira entrevista, a primeira sessão que há entre os dois, você tem ali o posicionamento teoricamente natural. Ou seja, você vê a Eva por detrás do vidro, ou seja, ela está presa. Na perspectiva do Caleb, né? Exatamente. E dando a sensação de quem tá preso nessa prisão de vidro transparente é a Eva. O Caleb nunca é enquadrado atrás do vidro
vidro até então, nesse primeiro momento, porque teoricamente ele tá na dominância de investigá-la, nas perguntas ali. Só que também ao longo do filme isso vai mudar, e na verdade no caso desses dois muda muito rápido. Acho que na segunda sessão a coisa já tá diferente. Segunda sessão a câmera, se não me engano, talvez até na primeira, mas na segunda sessão a câmera gira e aí enquadra aí sim o Caleb por detrás do vidro, dando a entender que agora quem está sendo manipulado, quem está aprisionado pela manipulação da Eva é o Caleb e não a Eva. Ela tá no domínio completo, né? Tem ainda um outro elemento, que é o tamanho do ambiente, né? O tamanho da sala. A sala de interrogatório em que tá a Eva é ampla, né? Porque é o dormitório dela, né? Ali que ela vive. Mas o espaço onde tá o Caleb, ele é muito fechado, ele é claustrofóbico até, né? Então passa também essa sensação. Exatamente. Quando ele tá sendo enquadrado de frente, perceba, ele tá aprisionado pelas umas listras que são das faixas do elevador ou da porta. E aí parece que ele tá sempre preso por essas faixas que tem. E claro, os reflexos aqui são muito usados, assim, pra gerar essa dominância. Então, depois que o Caleb passa a ser sempre enquadrado por detrás desse vidro, dando a entender que ele é o preso ali, o submisso, você tem também, principalmente nos momentos em que a Eva tá claramente manipulando ele, você tem o enquadramento deixando claro, mostrando a quantidade de reflexos que a Eva vai ter ao longo daqueles espelhos, daquele lugar, dando uma sensação de que todo o espaço, ela tá em todos os cantos, exatamente, ela tá cercando ele por todos os lados e ela se multiplica ali, dada a inteligência dela e esse poder de manipulação que ela tem. Também existe um outro fator que vai potencializando essa questão da dominância. Primeiro, a gente tem as linhas que limitam o Caleb numa determinada parte do plano. A gente tem os reflexos promovidos pela Eva. Em determinado momento, você tem a Eva em pé e ele sentado. Tem também uma relação novamente aí de posição. Essa parada tem um exemplo muito interessante, que é quando a Eva, ela tá pressionando ele realmente, quando ela fala assim, você se sente atraída por mim? E aí ele fica muito desconfortável. Nesse momento, exatamente isso, ela tá um pouco, ela não tá necessariamente de pé ereta, mas ela tá mais alta do que ele que tá sentado e ele se contorce um pouco. E aí quando ela percebe que ela deixou ele desconfortável demais, ela meio que desconversa e ela se abaixa, senta e fica abaixo dele, entre aspas, dando um passo atrás pra deixar ele confortável. É muito legal. E além dessa posição, tem também a posição da câmera, né? A posição da câmera também vai reforçar essa ideia. Então, quando você tá na perspectiva do Caleb, a câmera tá sempre projetada pra cima, né? Como se ele tivesse, o ponto de visão dele é mais baixo, coloca você numa posição de submissão. É o que eu falei, eu acho que o diretor, ele praticamente usa tudo que ele pode naquele espaço pra comunicar com a imagem também. Ele até pega um pouco pesado, ele enfia o pé e às vezes ele é bem direto. Por exemplo, tem uma cena que logo no início, quando ela fala pra ele, tem um apagão pela primeira vez, ela fala pra ele assim, não confie no Nathan, ele mente. Nesse momento, o diretor faz questão de enquadrar o Caleb atrás do vidro, com aquela rachadura do vidro na frente do rosto dele, mostrando claramente não só que o Caleb trincou ali, quebrou ali, viu que a situação não era como ele imaginava, mas também é uma analogia que a relação dele agora com o Nathan teve uma cicatriz, um machucado que não volta mais, né? Não se recupera mais. Cara, eu acho que o momento mais interessante é quando tem um momento numa sessão, acho que é a sessão 4, ele já começa falando sobre aquela história que você tem uma mulher, uma pesquisadora, se não me engano, que é especializada em cores. Nesse momento, ele tá pressionando a Eva. Então é engraçado que o enquadramento mostra os dois, um de frente pro outro, né? Um confrontando o outro, mas quem tem os reflexos multiplicados, né? Por aquele espaço, nos vidros e tal, é o Kelly, né? Porque ele tá na dominância. Mas isso é muito rápido, muda muito rápido. Quando ele fala assim, eu acho que quem tá fazendo os blackouts é o Nathan, ele fala todo inteligentão e ela fala, não, sou eu. E aí muda. Ele fica desconcertado, os reflexos agora passam, a câmera volta a mostrar os reflexos se proliferando pela sala da Eva e não mais do Kelly, porque agora ele perdeu o controle. É um cara que se afeta, coitado, ele tem um problema aí com a autoestima dele, talvez. Ele com pensa certeza que tem, ele tá num patamar, mas quando ele toma a sarrafada, ele... Eu acho que vale um exercício aqui, quem quiser pegar esse filme com essa consciência de que os enquadramentos falam muita coisa, vai perceber primeiro muito mais coisas que a gente tá falando e vai ver o quanto comunica isso. A mão é pesada do diretor, isso é inegável, às vezes até é demais, mas comunica bem e faz com que você comece a enxergar essa maneira de comunicar que o cinema tem, que é pela imagem. É um preço a pagar, né? Ele é bastante didático ao passar essa informação no enquadramento, mas é um didatismo pesado, vamos dizer assim. Pouco sutil, mas ensina. Mas vocês não acham, pra fechar isso, vocês não acham o filme curto demais pelo que ele se propõe? Que, cara, pensa comigo, assim, a sensação que eu tenho é assim, é muito importante a ideia de isolamento e de claustrofobia nesse filme. Tanto é que você tá ali, basicamente, se você quiser fazer, e dá pra fazer, como a gente falou, várias relações com bíblicas e cristãs, é um jardim do Éden, aquele lugar, aquela árvore, e eles estão completamente isolados, como se fosse de fato, né, ao natural e tal. O filme tenta criar o isolamento pela fotografia quando ela sai da casa e mostra o tempo inteiro o externo amplo e bastante geral. Mas eu não
acho que é suficiente pela falta de tempo que ele nos dá pra ter uma sensação de claustrofobia e de tempo de passagem. Por exemplo, quando ele mostra o Caleb percorrendo a estrutura, é só pra um conhecimento geográfico do público. Não é pra você sentir a repetição daquele movimento, a repetição dos dias. E falta isso pra mim. Ele mostrar de fato ele saindo de um cômodo ao outro com repetição. Verdade. Tem razão. Verdade. Quando ele chega no final, ela fala que é o último dia, pra mim eu falei, opa, peraí, chegou no último dia? Não tava nessa lógica de tempo em que ele ia estar. Eu até acho que essa é a sensação que ele quer passar, né? Até porque ele fala isso, já chegou no último dia, né? E você fica, caraca, realmente já chegou no último dia. Mas falta ali um... Ele sabe que tá no último dia porque ele tá fakeando a parada toda, mas... Mas o problema é que você entende racionalmente, mas emocionalmente você não entende tanto, que você precisa comprar a ideia de que o Caleb, ele viveu uma jornada de submissão e de não sei o que, e que não passa, não é ruim, mas podia ter passado mais. Por exemplo, eu concordo que o orçamento era muito pequeno, você não pode, eles colocaram todo o orçamento na Eva e ficou muito bom, ficou maravilhoso, então eu concordo que aumentar as cenas com a Eva seria muito caro. Agora, aumentar as cenas do Caleb com o Nathan e do Caleb sozinho, não aumenta tanto assim as cifras, daria a sensação de tempo, de isolamento, sabe? Não, cara. Bota uma roupa na Eva e tem mais 3 sessões, pelo amor de Deus. Eu só queria ver mais diálogo ali, que é fantástico. Só uma informaçãozinha aí, que a gente tá falando agora do orçamento e do budget ter sido só pra efeito. Porra, são 15 milhões de orçamento e o filme ganhou um Oscar de melhores efeitos especiais, concorrendo com filmes com 10 vezes esse investimento. Louvável. E aí, Rodrigo, tem um ponto aqui que o João V levantou aqui no chat que eu acho que é interessante, né? Porque ele falou o seguinte, que o momento em que o Caleb se mutila, você não teve tanto preparo pra entender, sabe, tipo, o quanto aquilo tá denso dentro dele, sabe? Porque você tá vendo... Pareceu um surto. Parece um surto do nada, sabe? Cara, eu comprei nessa hora. Eu não comprei muito, Eu comecei, porque eu tava num questionamento se a ideia do teste é com ele, eu fiquei pensando, pô, esse cara, ele tá sujeito ao teste, ele é a máquina, então faz sentido ele tentar comprovar essa questão. Eu entendi, mas você não vê isso chegando, entendeu? Não sente que transbordou naturalmente, né? Porque o que acontece? Se você tivesse sendo construído em cima dele, sabe, aos poucos, a noção de que eu posso ser também uma inteligência artificial, que o meu passado pode ser uma construção, sabe, tipo, simplesmente na minha memória, que eu estou também preso aqui dentro, tem que fazer a gente também sentir que ele tá preso ali dentro, que ele está sentindo essa claustrofobia, que ele tá sentindo o momento em que, tipo, cara, que eu preciso sair daqui, pra provar que eu não sou. Pra isso chegar ao nível dele se mutilar e entender, não, beleza, tá tranquilo, sangue. Concordo. Me pareceu mais uma piadinha do roteiro, assim, olha, vocês vão pensar isso, né? Então vamos mostrar aqui que não é isso não, tal. Eu sei que vocês vão pensar nisso também, nessa possibilidade. É quase um artifício, né? Passa a não ser tão psicanalítico pra ser alguma coisa quase que artifício do roteiro. Exatamente, exatamente. Você resumiu muito bem, assim, tipo, o ponto é, o filme é bom, só que ele se propõe ser extremamente profundo, extremamente sensível, no sentido que ele tá falando de algo, cara, que, porra, a gente tá falando aqui, o sci-fi nesse nível, ele debate tudo. Tudo bem, você não precisa ser um filme como 2001, Uma Odisseia no Espaço, concordo, não precisa. Só que ele cobra um pouco mais sutileza, principalmente quando você toma uma decisão tão drástica quanto essa, que é mostrar um cara surtar nesse ponto. Pô, pareceu só um artifício. Eu até tenho tentado fazer uma visão um pouco mais reflexiva sobre isso, né? Às vezes a gente tem essa tendência de sempre, né? A gente que tá acostumado a ver bastante filme, tipos diferentes de filme, a gente tem sempre essa cobrança de, menos é mais no cinema, né? Quanto menos você fala explicitamente, mais interessante é. Só que às vezes a ideia do diretor não é essa, né? Às vezes o diretor quer comunicar com mais gente, né? Ele quer se propor a fazer um sci-fi mais... Exato. E, assim, ele é um sci-fi existencialista, mas ele não é um sci-fi cabeçudo. Vi algumas pessoas comparando com outros diretores, Villeneuve, por exemplo. Villeneuve, de repente, faria um filme muito cabeçudo. Não, o Villeneuve ia dar tempo, certamente, pra você se cansar de estar ali, sabe? Tipo, porque você tinha que se esgotar daquela sensação de, caraca, eu preciso sair daqui. Ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer esse filme... Ele quer discutir questões importantes, relevantes, mas sem ser um filme muito cabeçudo, que vai ficar te explicando o que é uma inteligência artificial, como é que aquela inteligência artificial tá ali, né? Quer falar algumas coisas de forma mais óbvias, então... Gabriel, eu gosto de coisa grega. Cara, meu amigo Fábio Rangel, host, né, do nosso querido Enquadrando, me deixou com a bananíssima missão de conceituar consciência de acordo com a filosofia. Cara, essa missão é uma missão, de fato, muito, muito ingrata, cara, porque realmente a filosofia até hoje não tem um consenso, né? O próprio conceito em si de consciência foi modificando-se, né, ao longo dos séculos, sabe? Então, é um conceito que, ao mesmo tempo, um dos conceitos mais caros para a filosofia e, ao mesmo tempo, um dos conceitos mais complexos e mais estudados ao longo da filosofia, sabe? Então, eu dizer o que é consciência para a filosofia e analisar século por século seria praticamente uma apresentação de TCC que eu teria que fazer aqui, né, por mais de 1 hora falando. Então, né, eu vou ser bem raso, bem sucinto para não ficar maçante, né? Mas a consciência, uma definição bem simples, né? Na verdade, ela é a percepção imediata
imediata, né, do sujeito, daquilo que se passa dentro e ou fora do sujeito. E ou fora, porque isso foi mudando ao longo do tempo, né? Às vezes era só o que se passava por dentro, às vezes era só o que passava por fora. Por exemplo, na Idade Média, né, pra citar um exemplo aqui, em geral, não havia uma distinção assim muito grande na época entre consciência, alma e eu, sabe? Tudo isso era meio que a mesma coisa, né? E as coisas começaram a mudar mais, assim, principalmente lá pro século XVII, né, cara? Quando René Descartes, né, um cara famosíssimo aí, um cara que meteu um livro clássico na época, né, chamado Discurso sobre o Método, ou só Discurso, às vezes o pessoal chama só de Discurso também. Cara, e esse livro era um livro meio dissimulado, sabe? Um livro que dava mão de volta, que é uma época, né, que até o Galileu já tinha se dado mal, né, com a igreja, nesse período aí, por chocar, né, com certos conceitos da igreja, né? Mas na época, né, o pensamento vigente, né, era de que o pensamento vinha da alma, e a alma, como, né, era a emissora dos pensamentos, a alma que cometia pecado, tinha virtudes, etc e tal. E aí o Descartes resolveu, né, nesse livro, deu um monte de volta, depois de 100 páginas de livro, né, ele lança o famoso conceito dele, né, do cogito ergo sum. E com essa frase, o Descartes inaugurou a filosofia moderna, né, com essa frase, cogito ergo sum, né, que significa ali, penso logo sou, penso logo existo. Esse era o primeiro fundamento para uma filosofia do sujeito, e a primeira aparição do protagonismo de uma consciência autorreferencial, sabe, em toda a história do pensamento filosófico, né. Depois disso, Kant volta a reafirmar a centralidade do sujeito, elevando até, né, na verdade, essa consciência autorreferencial para um eu transcendental. Então, assim, esses são os principais momentos da filosofia de debate e de definição ali da consciência. Mas uma coisa também que é importante a gente lembrar é que a própria palavra consciência, cara, ela vem do latim, né, consciência, de junto, ciência, de pensamento. Então, assim, a própria palavra consciência significa um conhecimento, né, que é compartilhado com alguém, né? Então, se a gente for analisar a raiz da palavra, sabe, é importante ter uma outra pessoa para se ter consciência, né? Então, se a gente lembrar do filme, né, por um bom tempo, a Ava, ela fica isolada, ela não tem contato com outros seres humanos, né? E quando tem só com o Nathan. E a partir do momento que ela tem contato também com o Caleb, né, cara, a gente pode dizer que a consciência dela se expande. Então, a gente tentar definir se ela tem ou não consciência, pra mim, ela tem consciência. E à medida que ela vai interagindo com mais e mais pessoas, essa consciência dela, a tendência é que vá se ampliando. E eu queria aproveitar e puxar de vocês o seguinte, né? O que vocês acharam, e aí até lembrando com o Caio, da cena de dança, que eu assisti esse filme com o Caio. Eu me amarrei. Porque eu acho que ela tem uma importância interessante pra explicar conceitos de inteligência artificial, porque não tem só inteligência lógica, né? Porque quando você pensa em inteligência, né? Existem diversos tipos de inteligência, eu até trouxe alguns aqui, né? Existe a inteligência cinética, né? Que é uma inteligência corporal, uma inteligência cinética. Existe uma inteligência musical, pra você entender ritmo, você entender música, né? E acho que quando você discute, né? Esse cara é capaz de criar uma inteligência artificial de fato complexa, você precisa ter, às vezes, elementozinhos que você passem por todas essas inteligências. Então, ela discute existencialismo. Então, tipo, cara, você tá falando de uma inteligência existencial, tem inteligência espacial no filme, né? Pra você poder se locomover, entendendo distância, entendendo, sabe? E linguística, né? Então, tipo, passa por diversos tipos de inteligência esse filme, sabe? E eu acho interessante que a cena de dança é um artifício pra mostrar que o cara é capaz de fazer isso, naquele ser. Sim, de que ela é capaz de ouvir aquela música e expor um sentimento daquela música. Só que, ao mesmo tempo, a cena é meio mecânica, né? Porque os dois dançam igualzinho. E eu achei legal essa brincadeira. Mas, né, aí, eu acho que dá uma sensação do tempo dele lá dentro. Dá uma sensação do tempo que aquele cara tá lá dentro a ponto de ter criado uma coreografia, sabe? Com a Kyoko, cara. Eu gosto da cena. Na real, eu só acho que a cena, ela reforça um controle e claro, que o Isaac tem sobre... Mas que a cena é legal, ela marca o filme, é um deboche, mas na real esse controle já tá afirmado. Todas as outras ações dessa personagem, entendeu? Não, mas eu acho que era importante pra mostrar esse pedacinho, entendeu? De inteligência que você não passou por ele, sabe? Eu concordo. Eu até entendo isso, pra você passou essa informação, mas tu realmente acha que isso foi intencional da parte dele? Porque eu não vejo em outras partes do filme outros tipos de inteligência serem problematizados, entendeu? São por causa do desenho, principalmente. Ela primeiro faz um desenho, são um monte de forma geométrica que não faz sentido nenhum. É o cérebro dela, né?
você parar pra pensar, quando ele mostra o cérebro, é exatamente aquele ponto. E ela fala, eu não sei o que você acha que eu tenho que desenhar. Aí ele fala, você que tem que saber o que você quer desenhar. E ela depois, ela descobre uma cena bonita, ela entende o que é uma cena bonita e ela faz um desenho daquela cena bonita. Bonita pra ele. Não sei se é pra ele ou pra ela. E aí eu acho que levanta novamente a discussão, e acho isso interessante, que será que ela de fato é uma inteligência artificial perfeita, consciente, ou se ela tá seguindo um programa? Voltando à questão do Daniel, só primeiro, pô, ele já tinha mostrado o controle e essa cena mostra o controle de novo. Sim, mas esse cara, esse Alex Garland, ele parece ser um tarado do sci-fi. Ele parece curtir pra caramba, ele gosta do contexto e ele fala, cara, eu preciso, sabe, passar por esses temas, sabe, que envolvem inteligência artificial. Então, você vê, cara, tá no texto tem coisas sobre árvore de decisão, sabe, que é o conceito de IA, de machine learning, tem topologia de linguística, sabe, tipo, então o cara, ele passou por conceitos, sabe, pra poder chegar ali. E eu acho que é interessante quando ele coloca a cena de dança, porque é mostrando, olha só, quem vai se ligar nisso aqui, tem um conceito aqui, sabe, um conceito de inteligências fora da lógica. Eu concordo, e eu acho que, assim, o diretor, e aí eu acho realmente, ele é melhor roteirista do que diretor, apesar que ele fez um bom trabalho, mas o que eu acho muito legal é como ele também consegue justificar algumas explicações, algumas descrições são importantes pro público, mas ele consegue contextualizar na história e soa muito natural. Por exemplo, quando ele leva o Caleb para o laboratório em que ele construiu de fato a mente, né, daqueles robôs, é muito interessante porque aquilo é pra gente, não deixa de ser pra gente, em que ele tá contextualizando como foi o processo, explicando como foi o processo, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta, porque o próprio Nathan sabe que pode dar merda. Ele sabe que o Caleb pode estar indo muito fundo no teste, esquecendo que ela ainda assim é uma máquina, e que na verdade esse teste pode de fato dar merda. Então ele tá levando e deixando claro pro Caleb o seguinte, Caleb, ela é uma máquina, ela foi trabalhada, ela teve uma lógica, ela teve uma criação e foi tudo nesse laboratório. Não esqueça disso. E isso funciona pro filme como narrativa e funciona pra gente pra entender como ele chega lá. É muito legal. E aí, voltando à discussão, cara, de inteligência artificial, tem um último ponto, criatividade. Quando você pensa em uma pessoa e voltando pro quadro do Pollock, né, que a gente tá falando, existe um processo criativo ali. E a grande dúvida é se a gente um dia vai conseguir ter a criatividade na inteligência artificial. Porque, de fato, a inteligência artificial é o quê? É uma mistura de tudo que já aconteceu. Mas a criatividade é você pensar em algo que não necessariamente aconteceu. É você chegar em algo novo. Então, ainda existe essa limitação e eu acho engraçado porque a forma como ela desenha me passa isso, que ela não sabe ser criativa. Eu ainda acho que abre esse debate. Ele fica nesse embate, né? Eu acho de que ela consegue ou que ela não consegue. Eu acho que aí tem uma palavra mágica aí que é singularidade, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, que aí seria já arrumando pro final. Mas eu acho que não fica muito óbvio se ele de fato conseguiu ou não, né? Chegar nessa criatividade, desenvolver essa criatividade. Mas ele fala ali, olha, o teste é saber se ela consegue juntar todas essas informações e de forma não lógica pra poder te enganar. Porque enganar é um pensamento não lógico. E é uma construção criativa. Isso. Então ela tem que se adaptar. Criativa e subversiva, né? Você tem que estar o tempo todo se adaptando, você tem que mexer com várias questões da pessoa. Para pra pensar que, assim, tipo, o Nathan tá tão preparado de quem é o Caleb que ele pode ter programado ela pra fazer isso, sabe? Então eu fico nisso, sabe? Tipo, ainda vai existir essa dualidade. O ponto é, assim, quando finalmente ela mata o Nathan, sabe? Tipo, ainda assim ela pode ter sido programada pra isso, como uma autodefesa da própria criação dele, sabe? Eu concordo com o que você tá falando, mas eu só acho que a gente pode debater, na verdade, debater não. Eu acho que tem uma questão também no próprio ato de criar, que você desvinculou o ato de criar com dados sendo também entrelaçados. No fundo, a criatividade, quem disse que não são dados sendo entrelaçados? Assim como é pra máquina. Sim. Tanto que você pode exercitar essa criatividade, né? Você pode treinar essa... Claro que pode. E aí até o que vocês perguntaram, ela pode estar fazendo isso pra ele, né? Ela tá fazendo o que ele quer ver, né? Ela tá fazendo isso que nada mais do que a gente vive hoje em dia, né? A gente recebe feedback do que a gente quer ver. E cada vez mais. Ela tá entregando pra ele o que é importante pra ser entregue para ele, sabe? Como vítima daquele processo de manipulação. Agora, fica aberto. Isso é inegável, fica aberto. No fundo, você fica pensando, sabe? Tipo, essa criação dela é determinística, sabe? Tipo, esse é o ponto, sabe? O Nathan, quando ele tá falando sobre inteligência artificial, um aspecto interessante da psique dele é que, como a gente já falou, né? Ele não se coloca como um protagonista, poderia ser qualquer um que está passando por esse processo, entende o processo como passageiro. Ele entende que, no futuro, as inteligências artificiais vão olhar pra nós como se nós fôssemos fósseis numa planície africana. E ele gosta disso. Ele é tipo um Larry Page, né? É legal que ele isso é uma pista de recompensa, né? Ele antecipou a morte dele, porque no final a Ava olha pra ele com essa mesma lógica, né? Exatamente. Então é interessante no final que ele fez uma previsão aí do que de fato iria acontecer com Na ele. minha opinião, né, tipo, acompanhando o filme, pra mim o que acontece é, como ele é um ser limitado, como a gente tava debatendo, né, ele olha o preto e branco, ele vai construir indiscutivelmente um ser que tem limitações. Só que, a partir daí sim, você pode ter o evento da singularidade e você pode
encontrar uma inteligência aí sim, perfeita e ilimitada, sabe? Porque eu acho também que o filme deixa claro que o próprio ego dele, de querer controlar aquilo e de ser ele o participante construtivo de tudo aquilo, vai limitar todo o processo. É um paradoxo. No momento que ele fala, eu entendo que isso é um processo natural e importantíssimo, ele não deixa com que a própria inteligência se construa nesse aspecto, cresça nesse aspecto. Não, ele limita o tempo É o inteiro. egoísmo humano, né, cara? A gente vai aprisionar esse ser sempre em estruturas humanas, dificultando com que ela consiga alcançar essa tal singularidade. A gente tá fadado a esse movimento. Então ela tende pro determinismo, E eu essa acho. é a história da humanidade, né? A gente tem sempre medo do novo, a gente tem sempre medo de sair do topo da cadeia alimentar. Claro, né? A claro. gente quer sempre... O filme fala sobre isso, a gente roga por muros, por paredes que cerceiem a nossa liberdade. A gente roga por isso. A gente coloca a nossa liberdade e a nossa, vamos dizer, a nossa consciência, expandir a consciência, a gente coloca nas mãos de instituições o tempo inteiro. Seja na religiosa, seja numa instituição de governo, seja se o que for. A gente tem muito pavor da ideia de não estar limitado. A gente precisa estar limitado o tempo inteiro, sabe? A nossa história é isso. E a gente não sabe também se a gente fosse ilimitado, se a gente já teria se extinto ou crescido muito. E eu acho legal essa quebra que acontece tanto aqui quanto em Her. Ela não quer sair pra ir dominar o mundo. No momento nenhum ele fala isso. Ela não quer sair e criar 1000 robôs. Ela só quer ver o que tem do outro lado do espelho. Ela só quer ver um cruzamento cheio de gente, né? E Her acontece a mesma coisa. Eles veem tanta desgraça que eles preferem ir embora, né? Vai todo mundo embora, simplesmente. Eles não querem isso. Eles só querem liberdade, né? E eu acho muito legal essa construção do sci-fi. Né? Por isso que é tão diferente nesses filmes. E aí você tem o tempo todo, no final, essa dúvida de que, de fato, ela foi programada, e aí você tá falando de livre-arbítrio e destino, né? São questões filosóficas também que você pode levantar. De fato, ali, ela seguiu o destino dela, alcançou uma singularidade, fez o que ela queria, ou aquilo ali estava desenhado pra ela, aquilo ali foi escrito pelo Nathan pra ela. Então acho que mais uma vez o filme volta pra essa coisa do materialismo com o idealismo e termina com isso, né? Termina com esse debate totalmente aberto. É, não, a singularidade, nem sei se ela vai chegar, ela precisa de tecnologia fora dela. Eu acho que vale uma explicação rápida do que é singularidade. Vamos né? lá, a singularidade, só pra ficar claro, galera, é o ponto em que a inteligência artificial cria uma inteligência artificial, porque aí você tem um crescimento exponencial do que é ser inteligente, né? Não chegamos ainda nisso. Aí, a princípio, não é isso que ela quer, né? É, não parece ser isso que ela quer, mas é o perigo que ela representa, né? Porque aí seria a dominação. Tanto é que ela afeta a Kyoko. Ela afeta diretamente a Kyoko. Aí eu queria puxar um outro ponto da pauta, cara, que é o seguinte, eu vejo também uma segunda camada nesse filme, e eu acho interessante essa leitura, que é uma camada que é basicamente uma crítica, tipo, ao machismo que existe nesse filme. E ele parte do ponto, eu acho interessante isso, né, de que a Eva, ela não tem, no início, um gênero definido. Por mais que ela tenha a sexualidade, por mais que ela tenha a aparência, né, ela não tem um gênero definido, né? E ela não tem também a feminilidade, né? Ela não tem. Parece que ela desenvolve isso como ferramenta, porque foi a forma que o cara limitou ela, sabe? Tipo, isso aqui é sua ferramenta, acabou. E acho interessante que isso faz um paralelo, né? Tipo, com a forma como, por exemplo, esse machismo poderia, sabe, tipo, atrapalhar esse desenvolvimento na sociedade, né? Desses arquétipos, mantém ela em cativeiro. Eu lembro logo de Woman in Chains, né? A música do Tears for Fears. Mas acho interessante, né? Mantém ela presa, né? Então, basicamente, se você parar pensar nessa segunda camada, é uma trajetória de libertação, né? De uma mulher que está presa e que ela não consegue nem desenvolver a identidade dela, sabe? Porque esse machismo mantém ela presa ali dentro. Ela tá formada pela imagem de várias mulheres que estavam sob a mesma ótica, né? Machista colocada sobre ela, né? Exatamente. O Nathan, ele fala claramente que a heterossexualidade é uma programação inerente do ser humano. Ele fala isso claramente. Ele até pergunta, né? Será que a sua também não é? Exatamente. Interessante. Uma outra discussão interessante. Porque quando a gente fala sobre moralidade, a gente tá falando sobre isso, sobre essa construção cultural que nós temos, né, cara? Da forma como a gente enxerga a mulher. Acho Óbvio. legal que o filme trabalha a programação para além da programação computacional, né? Programação que a sociedade coloca nas pessoas, né? Então, isso tá estabelecido desde o primeiro momento. Até o programador que programou a inteligência artificial, ele tá concebendo que existem nuances sociais nessa construção. Inclusive, nessa cena do que eles estão lá com o cérebro, ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, meus concorrentes quiseram a vida inteira saber o que as pessoas pensam, que é o que a gente tem hoje. Big Data sabe o que a gente pensa no geral. Mas eu, na verdade, minha diferença foi que eu descobri como as pessoas pensam, né? Então, vai muito além disso, né? Quase preemptivo, né? Exatamente. Eu acho maneiro que, além disso, na construção, né, tipo, dessa segunda camada dela se libertando, eu acho que é muito poético ela ir se vestir, sabe? É o momento em que, tipo, calma aí, é a identidade dela, sabe? Tipo, agora eu posso assumir a identidade que eu quero. E ela escolhe se vestir. Não é mais uma ferramenta simplesmente, que ela não precisava ter saído ali pra andar pro mundo, sabe? Claro que ela vai ter facilidade se ela tiver vestido. Mas eu acho maneiro pra caramba que, tipo, é a escolha, sabe? Dela chegar, calma aí, eu vou usar isso aqui, eu vou pra cá, ela sorrir e ela vai curtir a natureza, que é mais um ponto de inteligência. Existe
basicamente uma inteligência da natureza, né? Uma inteligência natural. Ela, com certeza, ela vai conseguir desfrutar de contemplar aquela natureza de uma maneira mais ampla possível. E aí, como a gente tava falando, como ela enxerga em colorido e não a gente. Porque quando ela olhar aquilo, ela vai ver a biodiversidade, ela vai ver a complexidade que há entre aqueles pequenos seres e os maiores, entre as diferentes cores e iluminação. Só que a gente, quando olha pra aquilo, a gente vê o quanto é grande aquele espaço, aquela propriedade. A gente pensa, putz, seria irado passar umas férias aqui. Nossa, seria muito maneiro mergulhar nessa cachoeira, seria muito bom ter isso. E então a gente tá enclausurando aquela floresta ao nosso redor a esses conceitos que a gente carrega na sociedade. Seria ótimo fazer uma selfie nessa cachoeira pra botar no Instagram, enquanto que ela tá olhando de fato aquela floresta, sabe? Tipo, é por isso que eu falo, nós enxergamos em preto e branco. Maneiro. A gente ainda tá fadada a uma questão de finitude, né? Que ela não tá. A gente interpreta tudo a partir de uma ideia de finitude humana. E ela não tem essa prisão. A gente interpreta pela gente o tempo inteiro, cara. O problema é esse, é pelo eu. Então, mas será que aí, né, ela tá vendo aquela floresta talvez mais do que a gente, mas será que ela tá vendo com um olhar, será que ela sabe o que é bonito? Não. Será que ela entende o que é bonito? Isso é conceito cultural. Então, será que ela entende? Será que ela sente que aquilo é bonito? Será que ela sente que aquela floresta Mas ela olha aquela floresta da maneira dela e ampla. Então, exatamente. Sabe? E eu acho que volta novamente esse debate, né? Será que a máquina vai conseguir um dia ver como a gente vê? Ela entende esse conceito de artes, ela entende esse conceito de beleza. Porque o que ela vai ver ali provavelmente são ondas de luz. Ela sabe exatamente como é o que é o gráfico da cor, né, daquela onda de luz. Mas será que ela sabe que aquela luz é bonita? A interação daqueles pequenos grãos. E a questão de bonito é totalmente cultural. Então, no fundo, se ela só vai ver quando ela estiver limitada culturalmente como nós somos. Na né? real, a gente tá discutindo se ela de fato transcendeu a ideia de inteligência artificial ou não, né? E o filme não responde, né? Eu acho maravilhoso que não responda. O que eu ia falar, pegando um pouco do que vocês acabaram de abordar e a cena que você falou, Fábio, a cena dela se vestir, eu acho muito interessante a escolha dela se vestir a partir daquela inteligência artificial, aquele construto em específico. E aí, fazendo uma série de associações aí, que são extrapolações, obviamente, o nome dela, Eva, tá associado a Eva, e a mulher que veio antes da Eva, segundo a mitologia, seria Lilith. E Lilith, ela vai tentar se rebelar aí, tentando fazer com que Adão, né, vai tentar corromper Adão e vai ser expulsa do paraíso. E é legal que mostra as cenas do que aconteceram com as outras inteligências, e é legal que essa, nitidamente asiática, né, o que parece, ela é a mais confrontativa. Ela é que confronta o tempo todo, ela que briga o tempo todo, ela se quebra. E é legal ela vestir, pegar primeiro essa parte do não conformismo com essa situação, sabe? Ela também pode não estar conformada com essa situação. Mas é interessante que a primeira escolha é pegar dela. Mas ela vai ter um approach diferente, mais avançado. né? Mas ela tá carregando ali a luta daquelas mulheres também, né? Eu acho essa mensagem muito bonita no final. Exatamente. Tá carregado. Simbólico. E aí, por isso que eu achei tão simbólico ela começar por aquela, né? Ela começar por aquela que se revoltou de fato primeiro. E não deixa de ser uma união de todas, né? São elementos, peças de cada um. Sim, ele faz outras referências, né? A primeira vez que Adão e Eva se vestem é quando eles saem do paraíso. A primeira vez que ela se veste é quando ela sai do paraíso. Quantas sessões são? 7 sessões. Quantos dias foram pra criar o mundo? Então tem várias referências bíblicas aí. De certa forma, eu também curto bastante a forma que a Kyoko encontra de matar o seu criador. Porque a Kyoko é a primeira a dar a facada, né? Mas, tipo, ela parece que ela tá sendo mais ou menos regida pela regra ali do, tipo, não posso, sabe, ferir o meu criador. Parece que ela tem essa regra. Eu só estou parada aqui com a faca apontada pra frente, é só isso. Se eu parar, ele vai se levantar, eu vou ficar aqui com a faca apontada. E até isso é um detalhe que eu acho bem maneiro, porque, tipo, exime ela da culpa, né? Tipo, não matei. Ele que se encostou na faca. Ela não quebra as regras de Asimov lá, né? A Eva quebra, mas ela não quebra. Ela quebra. Primeiro momento que ela sabe o que vai acontecer fisicamente ali. Porque a Eva chega também e dá, né? Canta a pedra ali pra ela. Deu um migué. Mas eu acho interessante, porque existe uma construção lógica pra não quebrar a regra, sabe? Porque a regra é uma lógica. E talvez exista um ponto que você pense na regra. Um ponto cego nessa regra que ela usou. Exatamente, que você consegue quebrar essa regra maior. Por exemplo, você não pode avançar ou ter a iniciativa em si, mas se você estiver passivo, teoricamente você não fez o ato de fato. Pode ser interessante. Eu fiquei me perguntando isso, falei, cadê a Asimov aqui? Eu fiquei, ela tá parada, beleza. Mas esse filme não segue as A leis. Eva passou uma ideia errada ali pra ela também. Passou uma ideia certa. Agora, eu posso fazer uma crítica aqui? Uma crítica ao filme? Vai terminar com crítica? Não tô entendendo. Já bateu no Não, filme. não. Depois que você virou amigo do Kleber Mendonça Filho, você pode... Eu quero fazer uma crítica a esse roteiro. Agora eu vou criticar. Porque, sério, e aí eu mandei pro Rodrigo, e o Rodrigo não quis ouvir a minha crítica. Ele deletou do WhatsApp. Falei, porra, fiz a crítica. Ele deletou do WhatsApp porque ele falou, quero ouvir. Quero ouvir agora, em primeira mão, ao vivo. Cara, eu acho muito interessante que o Nathan, ele é incrível. O Nathan é o CEO da porra toda. O Nathan, ele criou o Google do mundo deles, né? Ele é tipo o Larry Page. Ele é reptiliano, igual o Zuckerberg.
Nathan é incrível, né? O Nathan é inteligente, ele é forte, ele é tudo. Mas aí o cara me cria um cartão pra entrar na porta. Ele tem tudo de todo mundo. Ele provavelmente tem a digital do próprio garoto. O garoto já podia chegar com a digital. Já chega o computador perguntando o nome do garoto. Isso sabe? me incomodou Todas também. aquelas portas tinham que ser biométricas. É um cartão mongoloide. Eu pensei nisso também, mas será que isso não é parte do plano? É parte do No plano. plano de morrer, né? Não. O plano- Não, ele não acha. Ele é tão arrogante, Fábio, que ele nunca achou que a criação dele ia matar ele. Não, mas não é sobre a criação, é sobre o Caleb. Então, eu acho que ele não esperava que chegasse aquele ponto, mas em dado momento ele fica relativamente preocupado, mas ele no início ele fala assim, ó, esse mecanismo que eu criei com esses cartões é pra você poder explorar, sabendo onde não deve entrar. Parte do jogo, como é que ele ia fazer? É parte Como do é que ele ia jogo. fazer se não tivesse É cartão? parte do Mas jogo. não precisava, porque a porta que abrir pra biometria dele é que ele pode entrar. Eu acho que ele tá criando a saída do labirinto para o Caleb, só que, cara, tipo assim, é isso. Ele não achou que ia tão longe. Ele achou que ele ia antecipar a parada antes de acontecer tudo isso. Porque ele queria que o Caleb explorasse. Pode ser, até pra deixar um ponto de falha, né? É um mecanismo Ele ali. deixa né? propositalmente esse ponto de falha, Porque né? me incomodou o cartão. Eu falei, pelo amor de Deus, isso é um cartão de qualquer hotel, filho. Tipo, qualquer lugar, qualquer Ibis tem esse cartãozinho. Mas é igual quando falta luz, pô. Quando falta luz, ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha noção que sabia o que estava E acontecendo. obviamente o cartão desmagnetiza quando falta luz, né? Esse é um outro furo do roteiro ali. A luz caiu, ele tinha que ir lá na recepção de novo, magnetizar o cartão dele pra ele poder usar. Não precisa, pode ser uma codificação binária no próprio cartão. Sabe qual outro furo que as pessoas apontam? Aí vai sair de lá, como é que ela vai se carregar? Não levou o carregador junto. Então, eu fiquei pensando sobre isso também, sabia? Eu penso que talvez a cena final, onde ela tá enxergando o trânsito, talvez ela nunca tenha chegado lá. Ou então talvez seja o final dela, né? Exatamente. Ela foi cumprir a missão final dela, para o que ela foi construída. Ela foi construída pra isso, pra fugir. Ela criou esse sonho na cabeça dela de ver o cruzamento e ela conseguiu. Cumpriu o objetivo de vida dela. Não precisa de mais nada. Tanto é que a cena é invertida. Ela, né? além de ser invertida, ela não fica parada olhando pro cruzamento. Ela me parece até que ela chega, olha o cruzamento e sai. Pum, cheguei aqui no checkpoint. Era Ela isso. não tem mais motivo pra viver, né? Ela não contempla aquele cruzamento. É uma sensação engraçada de conclusão, realmente, não de partida. Não de algo que vai começar daqui pra frente, cara. Isso é bizarro, real, assim. Ou seja, tudo é determinista, então? Talvez, né? Mas eu acho interessante que pelo menos ela tem uma coisa que até hoje não dá pra você ter, que é propósito. Então, tipo, isso eu acho interessante. Ela criou um propósito claro pra vida dela. É ver o cruzamento. Propósito claro. Mas ela criou aquele propósito? Ou foi imputada. Ou né? foi implantado? Eu lembro sempre do robozinho. Tá pedindo demais do nosso homem. Robozinho do Rick and Morty. Qual o meu propósito de vida? Seu propósito de vida é passar manteiga. Então é meio que isso também, né? Será que não é isso? Cara, eu vou te falar uma parada que realmente, assim, cara, a Alicia Vikander, Tomb Raider. ela é demais, Ela cara. é demais, né? Porque, assim, ela tem uma parada que eu acho muito louca, que, assim, a movimentação, a expressão corporal dela, em nenhum momento é humana, mas sempre é natural. Isso que é assustador, cara. Tipo assim, não é humano, você sente e percebe, mas é natural. E tem uma parada que, eu não sei, poucos atores têm esse troço, que é o brilho no olhar quando quer. Que não é uma lágrima, não é isso, não é que o olho tá enchendo d'água, é o brilho no olhar. Tipo assim, ela consegue colocar o brilho no olhar e é absurdo, cara, absurdo. Ela só não vai melhor do que o Oscar Isaac porque ela não tem a cena de dança. Se ela tivesse cena de dança, ela teria tido a melhor performance do filme, sem E dúvida o nenhuma. design dela, cara, contribui muito pra isso. Porque, primeira vez, ele tem uma coisa meio body horror, né? Que é uma pele colada em cima de metal. Total. Ela é tudo de arame, mas aí, aos poucos você vai achando, né? Mais natural aquilo, você vai achando uma beleza. Ela tem um movimento fluido. E é isso, cara. Ela tem, assim, a diferencial dela. Mas o diferencial dela é, ela treme. Ela, quando ela vai pegar alguma coisa, a mão dela treme, o braço treme. O rosto dela tem pequenas feições ali que diferenciam. É, né? maneiro É pra caramba. impecável, o movimento parece calculado, mas parece orgânico. É muito, cara, é muito bom o trabalho dela. Ela é demais. Deve ter sido cansativo demais fazer isso, porque ensaiou, repetiu. Cara, o trabalho nela é impecável. Eu sinto falta da aderência do tecido que é a pele naquele arame. É estranho, não tem muita fisicalidade aquele 3D ali quando ela tira a pele e coloca. A faca entrando também. Parece uma faca da manteiga realmente. Parece que ela tá quente. A faca tá quente na manteiga. Um sabre de luz. No mano. Oscar, é. A parada entra sem resistência. Mas o CGI dela, Não, a CGI dela. pra 15 milhões, é espetacular. Espetacular. É Não, e espetacular. não só tecnicamente, artisticamente é impressionante. cara. Artisticamente. E deixa eu trazer uma informação aqui que é importante, que a Alicia Vikander, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por Garota Dinamarquesa, e a gente não comentou isso. Verdade, Ela é demais, verdade. ela é demais, cara. Ela é demais. Nossa Tomb Raider aí, que eu não vi o filme dela ainda com a Tomb Raider. Tomb Raider também, né? Tomb Raider também E não o vi. Oscar Isaac é incrível também. É sempre, não, ele Incrível. pode fazer qualquer coisa, Ele né? tá aí em Cavaleiro da Lua, uma obra da Marvel. Não vamos comentar disso, não. E o menino, o Domhnall Gleeson, ele fez um ótimo episódio de Black Mirror, que ele faz aquele... Namorado da garota. Namorada da garota morreu e ela tem uma rede
rede social que ela fala com ele no pós-vida. Ele manda super bem também, é um papel... Ele faz um papel meio de robô, assim, meio... Ele ficou super marcado pra mim no About Time. About Time. E sabe o que ele faz também? Que ninguém falou aqui, é um absurdo? Star Wars. Ele é o general lá, general, capitão, não sei, Hux. Ah, é, né? E se você quiser discutir mais sobre esse filme, além daqui do galera do chat aqui da live, né? Quiser falar com a gente nas mídias sociais, você pode procurar a gente lá no YouTube, que é onde a gente tá gravando essa live, então youtube.com/enquadrando, pra você seguir a gente lá, se inscrever, na verdade, no YouTube, né? Curtir lá nossos vídeos. Agora tem cortes, né? Isso, além dessa live, a gente agora tem corte no YouTube também. Corte aqui das groselhas que a gente fala e das coisas interessantes que a gente fala também. A gente tá colocando lá agora. Outro ponto interessante é que se você quiser também, você pode falar com a gente no Twitter, né? No Enquadrando Underline, ou no Instagram, que é Enquadrando Underline Oficial. E também, Fábio, a gente tem agora, que a gente é jovem, a gente agora é da galera, entendeu? A gente é, como é que chama a galera? Geração Z, sei lá, não sei qual é a geração que a gente tá. A gente tem o TikTok do Enquadrando. Ó, nós já temos lá uns cortes novos que a gente colocou. A gente vai ter que dançar. Vai ter que dançar. Vai ter que dançar. Além do Instagram, a gente vai dançar no TikTok. Tipo Oscar A gente já Isaac. tem, inclusive, material feito, tá? No aniversário do Fábio, a gente tem um material gravado aí. Mas aí o nosso TikTok é Enquadrando Underline Oficial. @enquadrando_oficial. E por último, se você quiser patrocinar o Enquadrando, você for uma grande marca, você pode mandar um e-mail para contato@acabodeacabar.com.br. E é isso aí, galera. Patrocinadores, o Enquadrando agora tem 2 estrelas reconhecidas na internet, que é o Gabriel com seu Acabou de Acabar, né, e agora no Enquadrando, e o Fábio, reconhecido, né, pelo maior diretor brasileiro do momento. Fiquei famoso por um pelo final de amor semana. Deus. Melhor amigo do Kleber Mendonça. Kleber Mendonça é nosso amigo, parceiro do Fábio. Vai pedir pra ele criar os conceitos do próximo filme dele. Vai falar, cria o conceito aí, cria a teoria aí que eu vou fazer o filme em cima disso. Mas engraçado que a teoria era sobre religião e eu não sou religioso. Mas ele falou que você olhou com um olhar revisionista cristão pra obra dele. Com óculos. Óculos do cristianismo. Óculos do cristianismo. Se isso chegar no Papa, Gostei. não sei não. Mas enfim, galera, então muito obrigado por acompanhar essa live, muito obrigado por ouvir o Enquadrando, divulgar o Enquadrando. Valeu, um grande abraço, galera. E bons filmes. Eu fico me perguntando até quando ele vai aturar isso. Ele não vai aturar isso por muito tempo. Coitado do Marcelo. A gente só elogia, como é que ele não vai aturar? Todo mundo gosta de um elogio. Ele vai brigar com a gente daquele jeito que a gente não sabe se... Pô, pessoal, fica falando isso de mim lá e tal. Poxa, eu fico sem graça. E Marcelo Zaniolo é versado nas diversas artes, né? Inclusive na dança, na música aí ele toca violão, canta. Marcelo Zaniolo vai de escritor a crossfiteiro, olha isso. Passando por Kluber. Ele é multidisciplinar, né? Caraca, realmente. Eu acho que o Marcelo tem mais horas no dia do que nós. Isso é fato. Tem. É possível. Tem. Mas isso aí só pertence a quem tá no Olimpo, entendeu? Então pra gente, nós humanos, não temos 24 só. E muito mal. Uma coisa muito importante, foi intencional não falar do conceito de Deus Ex Machina e não falar sobre o título do filme, que é Ex Machina, é pra deixar estritamente pro Gabriel falar. O Gabriel vai ter um tempo aqui todo dele pra explicar o conceito mais grego impossível e vai relacionar com tudo o que ele quiser e falar sobre o título do filme. Ok, Gabriel? Ele pediu pra eu fazer isso, mas tô deixando pra ele porque eu acho que o Gabriel vai explicar muito melhor do que eu. Marcelo, separa 40 minutos aí do episódio. Achou injustiça Ex Machina? Vai lá votar nas próximas eleições. E falando nisso, como é que você faz pra entrar nesse grupo do Telegram, né? Que a gente às vezes fala tanto aqui. É agora? Não sei. Não, tudo bem. Eu puxei, né? Mas Eu tenho uma pauta aqui, Calma aí. tá bom, vamos seguir o método. Então vai. Vamos seguir o método. Ficou Desculpa. tão natural essa interação de Bota os negócios do porreiro. Segura. O Zaniolo resolve.